aí, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. E hoje nós vamos ver uma sequência de vídeo da Cezinha, que viralizou muito no TikTok, em que ela conta que quando ela começou no YouTube como blogueira, ela foi basicamente a primeira blogueira do YouTube e ela parou porque uma blogueira que hoje em dia é muito grande fez macumba pra ela e daí ela narra fatos assim absurdos de materialização. Eu peguei alguns spoilers ali de resumo e eu vi que, tipo, diz ela que ela cavava coisas no quintal dela e encontrava tufos de cabelo, umas coisas assim, bem pesadas mesmo. Eu não sei se vocês acreditam nisso, eu costumo dizer assim, parafraseando Shakespeare, não é? Hamlet, eu acho. Existem muito mais coisas entre o céu e a terra do que sequer supõe a sua vã filosofia. Então, eu não acredito 100%, mas também não desacredito. E fico com bastante medo, inclusive. Não sei vocês aí, mas vou querer também saber a opinião de vocês. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Eu vou colocar um vídeo dessa moça aqui, que foi onde eu peguei alguns spoilers da treta, ela deu uma resumida. Então vamos assistir o que ela tem a dizer. Boatos são que a Tassiele Acolea fez trabalhos espirituais para outra influenciadora. Amigas, essa é a fofoca que está rolando aqui no TikTok. A influenciadora Cezinha, que é uma influenciadora bem antiga do YouTube, bem antiga mesmo, veio contar a história dela, de como duas pessoas acabaram com a vida dela. Fizeram muitos trabalhos espirituais. Uma dessas pessoas, ela chama de Kenga, e é uma pessoa próxima dela, e outra, ela chama de Barbie, uma pessoa da internet. Ela disse que elas não tinham contato pessoalmente, mas que elas tinham contato via internet. Conversavam no MSN e tal. E logo que a mãe viu essa Barbie, viu o blog dela, disse pra ela se afastar. E pelas características que a Cezinha deu, né, falou que era uma pessoa que tinha as coisas todas rosas, quarto rosa, que era uma pessoa assim toda delicada, cheia, ela fala a palavra frescura, né, cheia de frescurinha, como ela era. Diz ela que era uma pessoa forçada, que ela não era assim de verdade. E as pessoas estão achando que é a Tassiele Acolea. A Tassi, ela se pronunciou num comentário falando que ela meio que não ia falar sobre isso, que Deus sempre tinha abençoado ela. Na página dela, ela falava sobre ela, não tinha por que ela falar sobre isso. E as pessoas estão dizendo que por ela ter feito esse pronunciamento, que foi um comentário assim numa foto dela, ela se entregou que era ela mesmo a pessoa que a Cezinha tava falando. Só que parece que agora ficou pior. Eu vi esse pronunciamento, eu vou colocar o pronunciamento pra gente ver, mas primeiro vamos acompanhar todo o desenrolar da história, daí depois eu coloco ali o pronunciamento, caso ela não tenha apagado, né, mas se ela apagou eu também tirei print, então tá tudo certo. Né, pra ela. Gente, eu sigo a Tassi, assim, eu gosto da Tassi. Ela fez aqueles rolê de coach lá que não tava me agradando muito, mas acabou que eu não deixei de seguir ela. Eu fui ver os vídeos da Cezinha, eu era assinante do canal dela, gostava muito do canal dela quando eu era mais nova. E realmente, gente, ela sumiu, né? Ela contou nos vídeos dela que aconteceram muitas coisas com ela. E assim, tem gente que não acredita nessas coisas espirituais, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não tem religião. Então, claro que quando tu contar que aconteceu algo espiritual contigo, vão surgir dúvidas e vão surgir pessoas que não vão acreditar. E eu não desacredito, mas tem coisas que eu acho difícil de acreditar, gente, porque são muito absurdas. Mas eu não quero descredibilizar a história dela em nenhum momento. Então, é a história dela, é o que ela passou. Eu fico feliz que ela esteja bem hoje em dia, né? Melhor do que ela está. Agora ela voltou pra internet e tá reconstruindo aí o trabalho dela, né? Cara, eu não sei vocês, mas, sei lá, eu sou espiritualista livre, eu fui criada na católica, mas eu acredito em muitas coisas, assim, que eu nunca vi, eu nunca vivenciei, mas eu não deixo de acreditar, sabe? Esse é um desses casos. Vamos ver aqui a parte 1 do relato da Cezinha. Eu sou uma das primeiras youtubers do Brasil e tem uma coisa que aconteceu comigo que me fez sair da internet. E eu nunca contei isso pra ninguém e eu vou contar numa série de vídeos bem cabeluda. Se você conhece alguma delas, eu cheguei antes. Nossa, eu conheço quase Se todas. você conhece... Deixa eu ver. Essa daqui é a Boca Rosa, a Nina Secrets, a Kéfera. Essa daqui é aquela Camila, esqueci o nome dela, alguém lembra? Agora, essa daqui é a única que eu vou ficar devendo, eu não sei quem é. Alguma delas, eu cheguei antes. Eu fiquei conhecida por gravar tutoriais de maquiagem, pelo meu quarto rosa. E é isso, gente, esse é o meu quarto. Eu espero que vocês tenham gostado dessa coisa rosa e entupida de coisa e Camila até meio bagulho. Coelho, isso mesmo, era a Camila Coelho. Cara, ela é muito antiga mesmo, né? Porque se ela chegou antes de todas essas que são gigantes... Bagunçada e meio desorganizada, porque eu sou exatamente assim. Por um vídeo pra todas as meninas do YouTube.
Olha, que diferente. Foram várias coisas. Por um shampoo que cresce o cabelo chamado Arovitan, fui eu que fiz ele virar tendência na internet. Arovitan do Aroma do Campo. Foi eu que descobri ele muito por acaso e acabou que bombou porque o bicho era bom mesmo. Então, aconteceu tanta coisa na minha vida que me fez parar. Que foram coisas realmente bizarras. Tô falando de coisa paranormal, tô falando de coisas assim que, cara, é difícil até de explicar. Então vai ser uma série de vídeos. Você já me segue pra você assistir a continuação, porque é tanta coisa que eu tô até meio acelerada, do tipo, meu Deus, eu vou contar mesmo isso. Respirei, pedi ajuda para os céus, orientação, porque eu resolvi contar. E é uma coisa tão grave, tão pesada, tão séria que aconteceu, que vocês não fazem a menor ideia. Uma das coisas mais bizarras que aconteciam comigo é que era sempre tudo tava quebrando, estragando, dando errado, corrompendo, sendo hackeado. Cara, isso aí eu acredito, tá? Isso daí eu acho que nem é algo que, nossa, é muito fora de cogitação. Eu acho que isso daí tem muita gente que passa. Inclusive, eu conheço uma pessoa que tava passando por uma onda assim que, meu Deus, se não for espiritual, não sei o que é. Era insana a quantidade de coisas que acontecia comigo. Então, tipo, eu tive canal do YouTube hackeado, eu tive uma página do Facebook com 500 mil de seguidores e tinha um alcance semanal de 60 milhões de pessoas. Tudo que eu colocava lá viralizava. Era insano. Meu blog bombava, meu blog foi hackeado milhares de vezes, eu já perdi as contas. E são muitas coisas que foram acontecendo, de tipo, equipamento meu pegar fogo, literalmente. Câmera nova, pegar fogo, cartão, corromper. Tipo assim, dia frio, eu moro em Araucária, que é a região metropolitana de Curitiba. Aqui é frio, aqui não faz. Cara, eu vou falar um negócio pra vocês, tá? Aconteceu comigo uma parada que caía na minha mão, dava bosta. Tudo que eu botava a mão, dava merda. Eu tive que fazer um processo, assim, espiritual e a minha vida começou a andar. Não foi algo milagroso, mas eu fiz, tipo, todo um processo, assim, que me levou bastante tempo. Mas eu senti que quando eu comecei a fazer essas orações e tal, tudo coisa boa, nada de ruim, né? Enfim, a minha vida começou a ficar mais normal. Era uma época que caía na... Eu encostava o meu dedo e dava merda. Tudo que eu colocava a mão dava errado. Eu acho que era espiritual, porque resolveu com orações e com, né... Enfim, não vou expor. Coisas assim que você fica assim, tipo, meu, isso é normal? Porque assim, tem um lance do que a gente planta, que a gente colhe. Mas eu estava plantando coisas bonitinhas. Sabe quando não faz sentido? Isso. Não fazia sentido. Mesma Só que vibe a quantidade de vezes que isso acontecia foi ficando cada vez maior. Eu ia fazer capa de uma revista, dava errado. Não recebia. Tipo assim, eu tive contratos de milhares de reais que eu nunca recebi. Tipo, botei advogado e não resolveu nada. Mas, gente, eu não tô falando de uma coisa ou outra. Eu tô falando de, assim, várias coisas por semana, às vezes várias coisas por dia, muito errado. E eram coisas na minha casa, eram coisas com os meus animais, eram coisas com a minha mãe. Tipo assim, doença, causa, acidente, tipo assim, aquela coisa tudo bem catastrófica, tudo junto. Então eu mal tinha tempo de respirar, já vinha outra. Sabe aquele negócio de você tá no mar e de repente vem alguém, tipo, faz assim, ó. E daí passa uma onda por cima ainda e você fala, meu Deus, eu não vou sair mais daqui. É o resumo do que era a minha vida. Até bem pouco tempo. Quando eu falo pouco tempo, eu falo pouco tempo mesmo. Vocês vão entender por quê. Penas pretas apareciam no meu quintal todos os dias e foi assim por meses. Essa história, provavelmente é a história mais bizarra que você já ouviu nos últimos tempos. E a minha história é uma história real. Se você viu meu vídeo anterior, tem a parte 1. Muitas coisas começaram a acontecer na minha vida da noite pro dia. Só que não foi só na internet. As coisas começaram a aparecer na minha própria casa. E eu tenho até foto. A primeira coisa que começou a acontecer aqui em casa e não tinha explicação foi que todos os dias aparecia muita, mas muita pena preta, pena cinza escuro no meu quintal inteiro. Só que o que acontece? Parecia que, sei lá, uma pomba explodiu de dentro pra fora. E era no quintal inteiro, esparramado. E assim, e se alguém entrou na sua casa? Não sei. Sei que às vezes a casa tava inteira aberta. Fui ali fora, estendi roupa, fiz alguma coisa, voltei pra dentro. Alguns minutos eu saí pra fora depois de novo. Tava tudo ali no meu quintal. E era sacoladas de pena. A gente tentou colocar fogo, não pegava fogo. E era pena seca, tá? Não pegava fogo. Aí a gente começou a juntar todos os dias, já era a nossa rotina. Eu e meu marido, a gente juntava e depois jogava no rio. Juntava e jogava no rio. Todos os dias. Então a gente juntava todas as vezes durante o dia, porque às vezes era mais de uma vez por dia. E depois ia à noite jogar no rio. Só que com isso não foi só as penas. Começaram a aparecer cabeça de bicho morto, só a cabeça. Cabeça de tatu, eu nunca tinha visto um tatu na minha vida. Então começou a aparecer um monte de bicho esquisito aqui em casa. E daí começou a outras coisas acontecerem. O muro da minha casa, na época, era baixo. Mas pro lado de fora ele é alto, porque o terreno é bem desnivelado. Então, era muito difícil um cachorro entrar. E eu tinha 3 cadelas na época que essa coisa começou a acontecer. Não. Aí ela vai mexer com o cachorro, daí eu já vou ficar braba de verdade.
Se mexer com o cachorro, vou dar rage kit. E as minhas cadelas não eram castradas. Na época eu não entendia muito a necessidade, enfim. Aí o cachorro pulou, pegou 2 cadelas minhas, um cachorro emprenhou as 2 cadelas. E o que aconteceu foi mais bizarro, porque daí, como pegou 2 cadelas minhas que estavam no cio ao mesmo tempo, os filhotinhos nasceram com um dia de diferença. Nasceram todos os filhotinhos lindos, saudáveis, maravilhosos. E do nada, vários começaram a morrer, era um atrás do outro. Eles estavam saudáveis, estavam mamando bem, estavam bem espertinhos. De repente, foi morrendo, um atrás do outro, um atrás do outro. Pior que eu já vi relatos assim de tipo essas paradas espirituais que pegam nos animais, né, cara? Eu fico tão. Nossa, sério. Eles ficavam molinhos, morriam. E era assim, todo dia, tipo, foi muito. No total morreram 11 cachorrinhos de uma ninhada de 14, se eu não me engano. E a gente foi enterrar no quintal. Na época, nosso quintal não tinha calçada. Quando a gente foi enterrar, meu marido cavou um buraco bem fundo. A gente colocou eles numa caixinha de sapato, porque eles eram bem pequenininhos. E daí foi enterrar eles. Gente, foi muito triste. Foi muito triste mesmo. Só que enquanto meu marido tava cavando, eu falei, para tudo, eu tô vendo cabelo. Tinha cabelo humano enterrado no meu quintal. E eu tenho foto. Isso daí eu peguei spoiler, véi. Que coisa horrível. Você tem noção de que era cabelo? Era tipo, não era bolo de cabelo, né? Eu nem quero voltar isso daí que eu morro de medo. Mas vocês viram que era tipo uma mecha? Parece que foi cortada assim e enterrado. Ele falou, não amor, não é cabelo, você tá louca, é mato, sei lá. Falei, me dá isso aqui, peguei. Cabelo? Peguei na pá, daí peguei numa sacola. Era cabelo. Era cabelo. Humano, gente. E era igual ao meu cabelo na época que eu tava morena. Era idêntico. Falei, gente, como tem cabelo no meu quintal? E daí, junto com isso, a gente achou cadeado. A gente achou chave trancada, separado. E essa questão das penas, ela durou muito, 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 muito tempo. E eu sei quem fez isso. Eu não sei se alguma coisa se materializou também. Se essa pessoa jogou. Como que foi que aconteceu. Pois é, porque daí como que a pessoa teve acesso ao quintal dela, né? Isso que me intriga, sabe? Tipo, como que a pessoa conseguiu, teoricamente, cortar uma mecha de cabelo dela grande? Vocês viram ali, né? Ai, eu fico... O Vitor tá falando, nossa, deu até um arrepio. Eu morro... Nossa, tipo, eu morro de medo. Só que eu já tenho problemas com essa pessoa. Na verdade, ela tem problemas comigo há muitos anos. Há mais ou menos uns 17 anos. Então, sim, gente, faz 17 anos que tem coisas estranhas acontecendo na minha vida. Nossa. Só que de se materializar, de eu ver aparecendo na minha... O Gabriel tá falando pular o muro. Se até o cachorro conseguiu pular o muro, um ser humano conseguiria, né? E, cara, eu já vi... Não sei se vocês conhecem o canal do Rufus Jr. Eu adoro o canal dele. E tem muitos relatos de, tipo, pessoas que queriam reatar com o ex. Enfim, reconquistar uma pessoa. Trazer o amor de volta, né? E eles pagam muito caro. É papo, assim, de 5 mil reais. R$1.000 só pra começar a parada, só pra começar uma macumba. E aí a pessoa relata que ela faz a parada, o outro fica louco por ela, só que começa a dar tudo errado. Ela começa, as pessoas que fazem a macumba, no caso, começam a ver aparição em casa. Eu tenho... Nossa, ó, o quanto que eu puder ficar longe disso, eu fico. Minha casa faz menos tempo. Foi lá por, tipo, 2016, mais ou menos, que começou a aparecer aqui em casa, de eu ver coisas materializadas. Espíritos eu já via, mas isso eu conto em outro vídeo. E essa pessoa alugou a casa pra uma pessoa conhecida dela, do lado da minha. E na época meu muro era bem baixo, então pra entrar da casa do lado pra cá, era bem fácil. E uma vez eu vi essa pessoa saindo do meu quintal. Quando eu embiquei o carro no portão, ela tava pulando pro outro lado. Então, assim, eu vi, eu sei quem é. E é uma pessoa que se esconde atrás de religião. É uma pessoa que passa uma imagem de muito caráter, de toda certinha. Só que eu sei coisas cabulosas. Eu já segui essa pessoa. Eu tirei fotos dessa pessoa. As fotos corromperam do nada. Por eu ser youtuber, eu tenho câmera profissional. Eu tinha uma lente deste tamanho. Mas era uma lente insana. E eu tirei foto com um zoom absurdo. Deu pau no cartão de memória. Tentei recuperar, não consegui. Usei tudo quanto é programa pago e tal. Nada dava certo. Eu queria provar que foi essa pessoa. Segui ela, fiz tudo. Gente... São anos tentando pegar alguma coisa dessa pessoa. Eu nunca consegui. Mas calma que essa história ainda vai ficar pior. Já segue que a blogueira que está retornando a essa internet, a Jurássica, me segue porque essa história vai ficar milhões de vezes mais. Parte 3 agora, né? Você já se sentiu observada dentro da sua própria casa? Porque eu já. Foi assim por um bom tempo. E além de me sentir observada, eu conseguia ver espíritos andando na minha casa atrás de mim. E se não bastasse ser pior, tinham espíritos me atacando e atacando meu marido enquanto a gente dormia. Não, então, e calma que essa história vai ficar pior. Ela achou o cabelo dela enterrado no próprio quintal, corrente, os cachorrinhos, o filhotinho dela morreram sem explicação nenhuma. Mano, pra mim, se ficar pior que isso, meu Deus. Minha mãe também. Na época, a minha mãe estava morando em outra casa.
A minha mãe viu que a saúde dela tava deteriorando. A minha mãe tinha câncer, Mano, minha mãe já... eu aí já tinha me convencido, só aí já tinha me convencido a largar a internet. Eu não precisaria ver mais nada. Não, beleza, tá com inveja do meu canal? Larguei. Me mudo, sei lá, pra outro estado, pra outro país. Mas, nossa, não. Isso daí é horrível. Minha mãe já faleceu. Inclusive, eu vou contar coisas cabeludas pra vocês sobre a minha mãe, saúde, câncer e trabalhos espirituais. E como tudo isso existe e afeta. Você pode falar pra mim, eu não acredito, eu tenho Deus na minha vida. Sempre tive Deus na minha vida. Que se eu não tivesse, eu não estaria aqui pra contar essa história pra vocês, tá? Mas coisas bizarras continuaram acontecendo onde a minha mãe morava, na praia. Minha mãe morava em Balneário Camboriú na época. Nossa, e assim, coisas absurdas aconteceram lá também. Não sei se ela teria continuado viva o tempo que ficou se ela tivesse ficado aqui em casa, porque aqui ela tava definhando muito rápido e chegou num ponto tão bizarro que toda vez que a gente ia tomar banho a gente se sentia observada, não conseguia tomar banho em paz, não conseguia dormir em paz, e acontecia justamente no quarto que eu dormia, que era o quarto da minha mãe. E aqui em casa, gente, era um inferno. A gente via espíritos, a gente ouvia, coisas quebravam do nada. Eu fiz errado aqui, de tanto que eu fiquei nervosa. O tempo inteiro. Meus gatos, eu tenho 10 gatos, eu tinha 11 na época. Todos apavorados. Não, minto, eu não tinha 11 na época, porque eu fui adotando escadinha, né? É um esquema de pirâmide de gato. E meus gatos na época apavorados. Você via que eles estavam vendo coisas. Ai, cara, e ficavam assim com gato é um bicho cabuloso mesmo, né? Os eriçados, sabe? Tipo, eles estavam vendo. Gente, era bizarro. Quem acredita nessas paradas energéticas vai concordar comigo que gato é um ser muito cabuloso, no bom sentido. Tipo, eles filtram as energias e quem é mais desse lado espiritual afirma que gatos são médiums. Às vezes eu via que os gatos estavam brigando com nada, não estavam brigando entre si. Eu ficava tipo, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Meu marido viu o espírito durante a noite parado do lado da cama dele. Ai, eu via andando pela casa. Eu ia no banheiro, eu via passando no espelho. Todos os espelhos da casa que eu passava, sempre tinha espírito andando atrás de mim. Mano, vai tomar no cu. Era o tempo inteiro. Eu já nem falava mais pro meu marido, nem sobre as penas, nem sobre as coisas que apareciam no quintal, nem sobre os espíritos, porque era a nossa rotina, a gente não sabia o que fazer. E quando eu procurava ajuda, ninguém me dava uma solução. Tipo, faz isso. Eu já tenho muito medo de espelho. Ainda ela vai lá e fala isso. Eu adquiri medo de espelho, não sei vocês, mas eu adquiri na época daquele filme da Samara, que ela tinha uma cena no banheiro que ela aparecia, eu acho. E desde então, eu tinha, sei lá, 8 anos. Desde então, eu ainda tenho medo de espelho, tá? Isso, faz aquilo. E eu sabia quem tava ocasionando isso. Eu sabia o que essa pessoa queria. Só que eu não sabia como resolver. Ah, isso é porque você não orou. Gente, vocês não têm noção. Se alguém falar pra mim que eu não orei, eu vou dar um murro na cara dessa pessoa. Porque, gente, eu só tô aqui porque eu orei. A minha mãe só viveu o tempo que ela viveu porque eu orei. Eu orei muito, porque eu sempre acreditei muito em Deus. E eu senti Ele na minha vida, me ajudando todas as vezes. Infelizmente, a maldade humana, às vezes, é tão absurda que Deus faz o que pode pra intervir. Só que o ser humano também tem livre-arbítrio, né, gente? Então, assim, a minha mãe tinha uma predisposição ao câncer. Não foi o que essa pessoa fez, que fez a minha mãe ter câncer. Ela teve. Só que eu tenho certeza absoluta, e eu ouvi isso. Porque uma das coisas que acontece comigo é que eu tenho uma mediunidade... Eu ouvi isso, o quê? Porque uma das coisas que é certeza absoluta... Que ela viveria muitos anos mais. E eu ouvi isso. Porque uma das coisas que acontece comigo é que eu tenho uma mediunidade muito louca. Eu escuto coisas, eu sinto coisas, eu vejo coisas. Então, tipo assim, eu escuto. Tem coisas que eu simplesmente sei, porque eu ouvi. E sou eu mesma falando pra mim. Eu sei que é estranho, mas... Então, desde criança, eu soube todas as pessoas que fizeram mal pra minha família. E dessa vez não foi diferente. Dessa vez, eu soube logo no começo o que tava acontecendo. Só que quando eu tentei contar pras pessoas, a única pessoa que acreditava em mim era minha mãe. Por quê? Porque ela tava passando isso comigo. E depois, meu marido, que na época era namorado, ele também acreditou. Porque, assim, ele começou a ver um monte de coisa aqui em casa. E ele era totalmente descrente. Ele não acreditava em espírito, trabalho espiritual, nada disso, nada disso. Só que daí começou a acontecer com ele também, e daí ele, tipo, meu Deus, o negócio é sério. Quando eu parei pra olhar tudo isso, eu falei, não tem como ser... Quando a água bate na bunda é quando a pessoa começa a acreditar, né? Coincidência, eu não sou louca. Eu nunca achei que... eu não preciso vivenciar isso pra acreditar em ter um espírito e saibam. Não precisam me obsidiar pra que eu acredite no mundo espiritual. Era um complô contra mim, eu era uma pessoa super good vibes. Eu era, tipo, toda unicórnio, pônei, feliz, glitter, rosa, Barbie, tipo... Eu não era uma pessoa que achava que, o mundo é um complô contra mim. Pelo contrário, eu levava de boa a minha vida. Então, quando as coisas começaram a acontecer, eu falei, opa, isso não é coincidência. Só que, gente, o pior ainda estava por vir. Me segue pra continuar assistindo, porque vão ter várias partes, uma mais cabeluda que a outra. Eu só tô Ela viu o espírito andando no espelho, mas ainda não ficou assustador o suficiente, tá bom, gente? Será que ela só terminou de contar por agora?
Porque deve ter levado dias pra ela fazer esses vídeos, né? Vocês, a primeira pessoa a fazer trabalho pra mim daqui da internet, que vocês acertaram real lá na rede vizinha. E eu vou falar pra vocês o que essa pessoa fez, como ela fez, pra caceta pra descobrir. Me falaram algumas coisas, mas sabe quando você não quer acreditar? Então, tipo assim, eu não queria acreditar, porque quando você olha pra pessoa, você fala assim, cara, essa cara é de sonsa, essa pessoa não vai fazer isso. Não, eu não achava nem que ela era inteligente pra fazer isso, mas sim, nunca duvidei da cara de uma sonsa. Então, o que aconteceu? Eu passo shopping aqui nem a fuça, tá, gente? A primeira vez que essa pessoa veio falar comigo, eu já tava na internet fazia anos. Ela apareceu anos depois de mim na internet. Então eu comecei a gravar vídeo em 2009. Essa pessoa, se eu não me engano, apareceu em 2012 ou 2013. Então eu já fazia um Nossa, ela já tava há 3 anos, ela devia estar super consolidada já, né? Por isso que ela falou que pegava 5 milhões, não é? Algo surreal, assim, de visualizações. Pra aquela época de 2009, que o YouTube tava começando a engatinhar aqui. O tempo que eu já tinha adorado, que eu já gravava vídeo, que eu já fazia as minhas coisas. E daí, tipo, essa pessoa era toda cor-de-rosa, toda com vibes fofinha, maravilhosa, meiga. E, tipo assim, seguia a mesma linha que eu. Com a diferença que eu não gostava dos looks dela. Eu não gostava, gente. Mas assim, tipo, eu não tinha nada contra, sabe? A Ana tá perguntando quem era. Supostamente, as pessoas apontaram muito que seria a Tassi Alcolea, Tassiele, né, Alcolea. E depois eu vou mostrar o posicionamento. Uma pessoa comentou lá uma foto dela, ela se pronunciou e ela não disse assim, não fui eu, ela deu umas voltas ali, por isso que a galera teve mais certeza que seria ela. E a Tassi era uma que mostrava tudo rosa. Eu acompanhava ela, tá, gente? Mais ou menos em 2012, 2013 ali eu acompanhava a Tassi. Nunca fui de ficar tretando com outras pessoas, do tipo, ai, não tem espaço pra você aqui. Nunca fui dessa. Na verdade, eu nunca me relacionei com outros youtubers, com outras blogueiras, eu era no meu canto. Tipo assim, eu nunca fui de usar as pessoas pra crescer, gravar vídeo em colaboração, essas coisas. Eu não gosto, eu simplesmente não gosto. Eu sempre fui muito na minha. Eu acho legal você crescer por você, não porque você tá ou pisando em pessoas no seu caminho ou se aproveitando de pessoas no seu caminho. Que foi o caso dela, né? E ela tentou fazer uma amizade comigo uma época, começou a comentar no meu blog e tal. E daí a gente começou a conversar por MSN. Faz tempo, gente, era MSN ainda. E daí, tipo assim, um dia minha mãe me viu conversando com ela, a gente tinha conversado pouquíssimas vezes, coisa bem aleatória, nada a ver, assim. E a minha mãe falou, quem que é essa guria aí? Aí eu mostrei, né, o blog dela, falei, ó, essa pessoa aqui. Minha mãe falou assim, eu não gostei dela, você não chegue perto dessa garota, que essa garota é treta, ela quer prejudicar você. E gente, intuição de mãe é foda. Minha mãe tinha um filho, um negócio aqui que... Mãe, né? Mas a minha mãe tinha, além do normal que uma mãe tem, ela tinha umas camadas a mais. E daí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Eu falei assim, cara, minha mãe sempre tem razão. Eu não vou contrariar a minha mãe. Parei de falar com ela. Eu não tinha noção de que essa pessoa seria capaz de fazer as coisas que fez. E na época, eu comecei a estourar muito e ela começou a estourar também. Tipo, muito do nada, assim. Era muito nhenhenhen, tipo assim, copiava várias coisas minhas. E era assim, do meu ponto de vista, o que a gente chama de entojada, sabe? Tipo assim, eu não gosto de gente assim. Eu era fresca e tudo mais, era o meu jeitinho. Só que eu não tava forçando, ela era uma coisa muito forçada, não sei. Ela usou várias pessoas da internet pra crescer o canal dela. Ela fez collab com um monte de gente. Várias vezes vazou treta dela, ela tá sempre acobertando. Só que vocês falam, mas como que ela cresceu tanto? Se ela é uma pessoa assim tão duas caras e tudo mais. Trabalho do Mano, é o que mais tem pessoas que são duas caras aí na internet e, tipo, tu vê uma pessoa, tu pensa que ela é de um jeito, daí tu vai conseguir ter um contato com ela e tu vê que, meu Deus, a pessoa é super arrogante, a pessoa é, sabe, é bem diferente do que ela se mostra, aquele personagem. Tem muito caso de influenciador que é assim, vocês devem conhecer no mínimo aí umas 10 histórias. Espirituais, gente. E assim, uma pessoa próximo dela me mandou um e-mail contando muitas coisas sobre o que ela fez, com riqueza de detalhes. E na época eu fiquei assim, tipo, eu não respondi a pessoa, eu fiquei assim, tipo, não, isso não pode ser verdade. E eu tava lidando com tanta coisa também, minha mãe tinha descoberto câncer, tava doente. E, tipo, já não tava mais a mesma coisa pra mim gravar vídeo. Então eu meio que deixei pra lá, eu contei pra minha mãe, na época minha mãe falou, olha, filha, faz bastante sentido. Eu acho que isso é verdade. E assim, as coisas pra mim estavam indo de mal a pior. Aí, beleza, inclusive essa digníssima é super vibe religião e crente, Deus, e casou na igreja. E de crente ela não tem nada, tá? O que ela faz por detrás
das câmeras, gente, é cabeludo. E essa digníssima fez trabalho pra mim. Na época eu não sabia, depois me foi revelado de outras formas também. O que ela fez? Ela não conseguia ter nenhum pertence meu, porque a gente não tinha intimidade pra isso, né? Eu nunca fui amiga dela. Poucas vezes eu conversei com ela e ainda assim foi só pela internet. Quando tinha evento que eu ia, que era pra ela ir, ela desmarcava. Então ela sempre fez questão de não esbarrar comigo. E uma vez... Mano, se ela mente, se ela tá mentindo, eu vou ser sincera, ela mente muito bem, porque eu tô super convencida, já me ganhou aqui. Agora, não sei, tipo, eu sei que muita gente tá desconfiando ou vai desconfiar, mas olha, se ela mente, ela tem muita, tipo, riqueza de detalhes, sabe? E o jeito que ela fala passa uma confiança. O Veru tá falando aqui que é fique. Eu fui descobrir isso faz pouco tempo, tá, gente? Quando eu falo pra vocês faz pouco tempo, é que esse ano eu descobri 1,5 tonelada de coisa. Foi só esse ano que eu descobri isso. Uma vez, ela usou uma loja de fachada pra me enviar coisas, pra eu gravar um vídeo que inclusive tá no meu canal mais antigo, de Get Ready With Me, usando as coisas dessa loja. Fiz um vídeo super legal e tal. E essa loja sumiu. Tipo assim, sumiu da internet e sumiu de fazer parceria comigo. Foi uma vez só, mandou coisas muito assim, era muito minha cara, eu gostei bastante. E daí eu continuei usando, inclusive no dia a dia. Gente, se eu falar pra vocês, depois disso foi só ladeira abaixo. Só que na época eu não entendia, né? E assim, quando você leva coisas num terreiro, né? Pra você fazer trabalho com aquilo. E a pessoa usa, desgraça tudo. Porque daí se mistura com a energia dela, né? Então Cara, essas paradas aí que ela falou de terreiro, nesses vídeos que eu vi do Rufus, eu acho que eu vi uns 2 ou 3 relatos de pessoas que se envolveram com magia negra. E é uma parada muito horrível, assim. É uma energia densa. Eles têm que pegar sangue de animal, tipo, cabeça de galinha, sabe? Essas coisas assim. E é bem denso. Então, eu nem deixe de acreditar que só o fato de tu mexer com essas coisas, tu já pega uma carga muito foda de energia. Mas aí é crença minha, né? Não sei o que vocês pensam a respeito disso. Mas só o fato de, sei lá, tu sacrificar um animal, pegar o sangue desse animal, misturar com o cabelo da pessoa. Nossa. Querida, na rede vizinha, 99,9% das pessoas acertaram quem é essa querida. Que tá aí até hoje, né? Uma pessoa cristã, que fala muito de Deus. Eu não sigo ela. Se vocês forem stalkear na dúvida quem é, eu não sigo, tá? Então se vocês estão achando que é alguma pessoa, entra no meu Instagram e vê se eu sigo, né? Se eu não sigo, isso já é um sinal, tá? Aí ela vai lá e segue todas as blogueiras que existem no Brasil, menos a Tassiele Alcolé. De cor de Barbie, tá? Não sei hoje se tá. Vamos apelidar ela de Barbie do Capiroto. Vai seguir até as mais anônimas, só pra deixar claro assim, ó, realmente é ela. Pra vocês saberem de quem que eu tô falando, tá? Então ela é a personagem número 1, que é famosíssima, que é youtuber, que é da minha época, que era todo rosa, menininha, falsa pra caramba, 2 caras, que já puxou o tapete meu de mais um monte de gente pra crescer pra estar onde ela tá. Só que nenhuma máscara dura pra sempre, né, gente? Então ela é a primeira personagem. Ela fez várias coisas pra me prejudicar. E eu vou contar mais coisas pra você no próximo vídeo, pra esse aqui não ficar muito longo. Agora eu vou apresentar pra vocês a personagem número 2 dessa história cabeluda que envolve minha casa mal assombrada, espírito, trabalhos espirituais e tudo mais que vocês já viram nos vídeos anteriores. Se você não viu, volta pra você ver todos os vídeos. E essa pessoa, eu já dei o apelido dela há muitos anos, tem um porquê que eu não posso falar, senão eu acabo falando demais, chamada Kinga. Eu acho que eu já até falei no YouTube, eu acho que até tem seguidora minha que sabe quem é. E essa pessoa é a pessoa que mais fez coisas destrutivas, coisas pesadas, coisas assim, ritual de magia negra, satanismo, pacto, sacrifício e todas essas coisas. Quando eu tô falando de tudo isso, eu tô falando porque eu sei, gente, tá? Eu não tô inventando, eu não tirei isso do nada. Mais pra frente vocês vão entender. Mais pra frente mais coisa vai acontecer. Eu tô falando o que eu posso falar até agora. O que eu posso falar até agora é isso, tá? Essa pessoa conseguiu pertences meus, conseguiu pertences da minha mãe na época. Eu não tinha filho quando ela começou. Então essa pessoa pegou a minha família pra Cristo, né? Tudo menos pra Cristo, né? Vocês entenderam. Então essa pessoa pegou pertences no meio da minha mãe porque ela queria acabar com a gente, porque a gente tava atrapalhando o caminho da, vamos dizer assim. Vocês vão ter que ir sacando algumas coisas, porque eu não posso falar explicitamente. Essa pessoa, ela conseguiu se infiltrar de uma forma na nossa vida. No momento que ela entrou em definitivo na nossa vida, as coisas começaram a ir cada vez pior. Mas foi uma coisa atrás da outra, era tanta desgraça. Eu já penso assim,
ela tem todos esses indícios de que essa pessoa entrou na vida dela, começou a dar tudo errado. Por que não encerra a amizade e vai procurar ajuda espiritual, cara? Vai numa igreja evangélica, num centro espírita, na Umbanda que for, sei lá, faz algo, sabe? Não vai deixando. Desgraça, tanta tragédia, tanto caos na nossa vida que não dava tempo de respirar. Só que ela já tinha entrado na nossa vida antes, a gente não conseguia ver. Ela entrou na nossa vida mais ou menos em 2008, pra vocês terem ideia. Em 2010, a primeira parte do plano dela se concretizou. Em 2011, ela terminou de bater o contrato que ela queria. E a gente não fazia ideia. Eu e minha mãe, a gente só queria levar a nossa vida, a gente só queria ter paz. Tinham coisas que estavam mexendo muito, abalando muito a gente, mas a gente só tava lá levando a nossa vida, fazendo as nossas coisas. Explicando pra vocês, tem uma casa aqui atrás da minha casa. Essa parede aqui é encostada na parede do muro do meu vizinho. Esse vizinho colocou a casa pra alugar muitos anos atrás. E essa Kenga colocou uma amiga dela aqui atrás. É Kenga de Kenga. Eu achei que era tipo Kinga. Eu tinha entendido Kinga, agora que eu vi que é Kenga. Pra morar. Então ela ficava aqui todas as tardes, todos os dias. Era raríssimo o dia que ela não estava aqui. E ela ficava ali fora, ela ficava aqui, deixava o carro dela onde a gente podia ver. Meu muro era baixo. Uma vez eu discuti horrores com a vizinha que morava aqui, já faz muitos anos que ela saiu. E o que acontece? Ela tava tentando. Tem o meme Kinga, né? Tipo King, Kinga. Fazer amizade com a minha pitbull. Tentou dar carne pra ela, tentou fazer um monte de coisa e ela ainda falou pra mim: eu dei até carne de primeira pra tua cadela, e ela não quis, ela não aceitou. E a Chanel realmente, ela não aceita gente estranha. Ela ficou uma fera e não quis seca com a mulher. E daí eu falei assim: o quê? Você deu o quê pra minha cadela? Tipo assim, gente, eu surtei, quebrei o pau com a mulher ali. E daí, tipo assim, na semana seguinte a gente já começou a subir o muro, eles falando que a minha cadela tava atacando e tal. É óbvio que a minha cadela tava atacando, tipo, eles estavam tentando entrar no meu quintal, eles entraram, sabe-se Deus o que fizeram com as minhas cadelas, porque eu não tinha só uma, né? Eu tinha 3. E assim, pra enterrar as coisas aqui em casa, foi difícil. Alguma coisa eles fizeram, eu não sei o que. E é louco, porque assim, na época, eu lembro de uma... jeito tem, tá? Porque, como eu disse pra vocês, essas coisas são cobradas muito caro. Quem tiver curiosidade de ver lá os relatos do canal do Rufus, é papo de tipo 5 mil, R$1.000 só pra começar, daí vai crescendo e vai ganhando, vai sendo cobrado ainda mais din-din. Madrugada, eu acordar, porque meu sono é extremamente leve, e eu ouvi gente cavando. E eu pensava assim, gente, quem tá cavando coisa essas horas? Mas eu não me ligava. Como minha casa é de esquina, ela é tipo assim, e o muro era baixo na época, pega muito som da vizinhança. E assim, eu tenho uns vizinhos muito loucos, que faz muito barulho e tal. Então, tipo, na época, nosso terreno não tinha calçado. Então tinha mato, tinha, tipo assim, um terreno largado, não tinha nada bonitinho. Então, se alguém escavasse, a gente nem via. Porque as minhas próprias cadelas faziam buraco também. Então, tipo, a gente nem percebeu. E essa mulher, essa Kenga, eu já peguei saindo de dentro da minha casa, voltando pra casa dessa vizinha que era amiga dela. Inclusive, durou tanto tempo que a gente não se sentia em paz em casa. Porque assim, as janelas da minha... Mas aí que coincidência também, né? Ela conseguia acesso porque ela era amiga da vizinha dela de muro. Aí é, nossa, muita coincidência. Sei lá, tem algumas coisas que eu acredito, tipo... Mas... tem alguns pontos, não sei, né, como vocês falaram aqui no chat, talvez ela tá aumentando algo que realmente aconteceu e daí ela aumentou a história. Eu espero que seja isso, porque eu quero, tipo, botar a cabeça no travesseiro acreditando que isso não é possível de acontecer, senão eu não durmo. A minha casa é encostada desse lado e desse lado dá pra rua. Então as janelas daqui a gente abria pra ventilar. Só que quando a gente abria, dava pra ver da rua dentro da nossa casa. A gente começou a deixar a casa fechada. Podia ter o calor que fosse. Eu e minha mãe, a gente não ficava confortável, a gente ficava incomodada. E a gente chegava e saía, essa Kenga tava ali. Ela não fazia mais nada da vida. Ela estava ali. Ela e outros familiares dela também viviam nessa casa. Depois de eu ter feito um barraco, passou um tempo, ela parou de aparecer. Mas assim, foi um barraco porque eu não aguentava mais. Foi a época que ela estava ali que apareceu muita pena, muito bicho. Gente, ela era galinha preta, pomba. Era assim, muito bicho mesmo, era muita pena. Quando eu falo pra vocês que era sacolada de pena. E coisas estranhas que a gente tentava queimar, não queimava. Então o que a gente fazia era despachar no rio o tempo todo. Mas isso é só o começo do que essa Kenga fez. Isso vocês ainda vão entender, porque vai ficar muito pior. Comenta bastante pra eu postar a próxima parte, porque consegue ser ainda mais cabeludo. Quase perdi meu filho várias vezes quando ele ainda tava na barriga, por causa de rituais de magia negra. Antes de tudo, essa é a minha história. Se você quiser acompanhar o que tá acontecendo, tem todos os vídeos no meu perfil, porque é um mais cabeludo que o outro. Eu tô contando a minha história, o que eu passei nos últimos anos, porque eu simplesmente cansei de ser o fantoche aqui, de ser a peça no tabuleiro que tá sendo jogada de um lado pro outro, quieta, sem contar o que tá acontecendo. E esse vídeo é sobre o meu primeiro filho. Várias pessoas com mediunidade
falavam várias coisas pra mim no decorrer desses anos sobre as coisas que estavam acontecendo na minha vida. E, inclusive, um amigo meu, quando eu recém-engravidei do Tarek, ele falou: eu acho que você vai perder esse bebê. Porque ele não tinha muita papa na língua nem noção. E ele não falou por mal, ele falou o que ele tava vendo, o que ele tava sentindo. Só que a gente não sabia, porque a gente não sabia que tinha rituais envolvidos até nisso. Eu não conseguia acreditar que a pessoa do vídeo anterior, a Kenga, seria capaz de uma coisa tão baixa. Neste ano eu descobri que ela foi muito mais longe, que ela fez coisas muito piores e que na época eu não conseguia. Sabe quando você não tem coragem de fazer uma coisa? Você não consegue conceber a ideia de alguém fazer uma coisa assim? Então, vai ficar cada vez pior essa história. Pra mim é muito fácil. E minha gravidez, que parecia estar tudo bem, aparentemente, no começo estava tudo bem. Eu comecei a sentir dores inexplicáveis. Eu não saía do hospital. Eu não conseguia mais andar. Eu tinha sangramentos absurdos. Eu vivia no hospital. Eu tive que fazer cerclagem e parece que a cerclagem não resolvia. Usei um monte de remédio e parece que eu vivia no hospital. Eu tive que fazer cerclagem e eu saí da cerclagem gritando de dor em pânico. Gente, alguém aí sabe o que é cerclagem? Eu nunca ouvi falar nessa palavra. Se alguém souber, deixa aí no chat. Porque eu não sei o que é, nem sabia que existia. Parece que a cerclagem não resolvia. Usei um monte de remédio, fiz repouso, tudo que vocês imaginarem. O tempo inteiro eu tava com medo de perder meu filho porque tinha muita coisa acontecendo. Era caótico. Ah, a Bruna falou assim: amiga, cerclagem é pra segurar o neném. Deve ser alguma parada que faz no colo do útero pra não perder, né? Nossa, que pesado. Tipo, meu corpo tava completamente em crise, ninguém conseguia descobrir o que era. E eu fazendo repouso, e todo mundo falando que eu tava correndo risco de perder meu bebê, que eu tinha que cuidar muito, era muito sangramento inexplicável. E eu sentia dores que me impossibilitavam de andar, de ficar de pé. Eu tinha que ficar sentada. Eu cheguei ao ponto de ir no supermercado uma vez com meu marido, ficar na cadeira de rodas e não aguentar de dor. Foram poucas as vezes que eu saí de casa, e quando eu saí... Li falou assim... ou ali, né, na verdade, é uma sutura no colo do útero pra não perder o bebê. Ai, que agonia. Eu ia pra um lugar que tinha cadeira de rodas, porque eu não conseguia andar. E esse ano, eu descobri que tudo que ela tava fazendo era pra tentar matar meu filho na barriga e pra me matar junto. E realmente, eu quase morri. Foram coisas absurdas que aconteceram em todas as etapas, tanto da gravidez, quanto do parto, quanto depois que nasceu. E foi ficando cada vez pior. E eu não conseguia entender a gravidade disso. Eu não conseguia ver isso na época. Eu não conseguia acreditar que tem gente tão ruim a ponto de fazer isso com um ser tão inocente como uma criança. E não bastasse, ela não fez isso só pro meu filho mais velho. Ela também fez pro meu filho mais novo, que eu vou contar mais pra frente. E ela conseguiu ter acesso a pertences do meu filho. Ela pagou pessoas pra prejudicar meu filho. Ela conseguiu o sangue do meu filho pra usar em rituais. Gente, fica cada vez pior essa história, tá? Eu vou falar mais no próximo vídeo. Realmente, se isso é real, é muito cabuloso. Aí eu entendo que ela falou, isso vai piorar. Pô, consegui sangue do recém-nascido, que coisa horrível. Eu digo assim, não tem como a gente saber se é verdade ou se não é, né? Eu não tava lá e cara, eu não sou nem um pouco cética. Eu acredito em muitas coisas. Mas eu não tô falando que eu acredito em tudo que ela falou. Acho que em alguns momentos aí ela deu uma pesadinha na mão pra dar uma irritada. Espero, pelo menos, né? Conseguiu me matar, nem matar meu filho na barriga. O próximo passo foi eu pagar mais de 20 mil reais pra uma enfermeira. Pois é, daí a Camila perguntou como que ela conseguiu o sangue do filho. Eu espero que ela explique, porque realmente conseguir o sangue do filho é meio puxado, né? Pra tentar roubar o cordão umbilical do meu filho, pra poder fazer ritual de magia negra pra ele morrer. Essa é a minha história, uma história real, se você quiser acompanhar. Tem os outros vídeos no meu perfil. E é uma história muito difícil. Esse é um dos vídeos mais difíceis de falar, de gravar. Chega a me dar um nó na garganta. Porque isso aconteceu. E a gente passou um inferno naquele hospital. E na época, eu sabia que de alguma forma tinha dedo dela. Eu sabia as coisas que eu tava envolvida, mas eu não tinha noção da dimensão. Eu não conseguia acreditar que existia uma pessoa tão ruim, próxima da forma que tava, cruel do jeito que era. Porque assim... O que a gente passou, o que meu filho passou naquele hospital, não tem nenhuma lógica. Ela tentou matar meu filho. Tá dando um pancadão aí atrás de fundo. Na barriga e ela não conseguiu. Então, o que ela fez? Ela colocou pessoas infiltradas no hospital que eu tava. E gente, eu sei que parece loucura, tá? É tão diabólico que a gente não consegue entender. Eu não consigo, eu olho pra pessoa e eu fico assim... Cara, como, meu Deus? Ela colocou uma pessoa lá. E assim, no momento que meu filho entrou pra UTI, nunca mais eu tive sossego enquanto eu tava dentro daquele hospital. A enfermeira não deixava entrar ver meu filho. Ela deixava meu filho passando fome. Nenhuma. Então, assim, ela falou que a forma que ela conseguiu o sangue do filho dela foi infiltrando pessoas no hospital pra coletarem o sangue. Véi, sei lá, eu não acho impossível, tá? Acho que é realmente bem cabuloso, bem doido, mas impossível não é. Essas coisas, cara, é muito fácil de conseguir quando se tem
dinheiros envolvidos. A gente tá falando de blogueiras extremamente famosas que ganhavam bastante dinheiro, isso é lá pra 2014, né, que foi quando o YouTube passou a ser uma forma de trabalho. Pra UTI, nunca mais eu tive sossego enquanto eu tava dentro daquele hospital. A enfermeira não deixava entrar ver meu filho, ela deixava meu filho passando fome. Nenhum médico ou enfermeira explicou alguma coisa pra gente. Não deixavam meu marido entrar pra ver nosso filho na UTI. Não deixavam eu entrar pra ver meu filho na UTI. Todas as mães ao nosso redor estavam sendo amparadas, bem cuidadas, respeitadas, estavam com seus filhos no colo, sabiam o que estava acontecendo. Vinha o médico explicar as coisas pra mim, não falavam nada. Coletavam exames de sangue do meu filho que não tinha nada. Coletava o exame na minha frente às vezes. Depois eu chegava no final do dia e perguntava, e o exame? O que apareceu? O que deu? Porque é um exame de sangue, sai rápido. Não tem nenhum exame, a gente vai coletar agora, porque não foi feito o exame. Eu falei, como não, se eu tava aqui? Daí, esse ano eu descobri que o sangue que estava sendo retirado era pra usar em ritual e o que eles realmente queriam era o cordão. E não conseguiram. Foi um inferno, cara. Eu tirava meu leite, eu cheguei a levar minha própria bombinha, porque eu não sabia que tinha lugar pra tirar leite no hospital, porque aonde eu perguntava ninguém me falava nada. Depois que levaram pra mim uma bombinha, que eu fui descobrir quando uma outra pessoa entrou no quarto e viu eu com a bombinha falando, olha, dá pra você tirar no próprio hospital e daí sim eles vão levar pra UTI. Quando eu chegava na UTI, meu filho tava com fome e elas mal me deixavam. Mano, se isso é real... Nossa, que nervoso, velho, que nervoso. Fica lá dentro, tinha uma médica e uma enfermeira. E as duas estavam trabalhando juntas, porque uma tava protegendo a outra. A gente chegou a ponto de chamar a direção do hospital, chamar a ouvidoria. Eu tava sem força nenhuma, mas meu marido tava fazendo barraco, chamando gente, falando, gente, a gente só quer saber o que tá acontecendo com nosso filho. A gente chegava no UTI... Nossa, eu chegava com a polícia, cara, falando, se eu não ver meu filho agora, eu vou quebrar tudo. Já chegava com uma pedra, ia ser presa... mas ia fazer o barraco. A gente, né? Eu entrava com meu marido, eu não podia. Um monte de fio, de cabo, de tubo no meu filho e ninguém me explicava nada. Não deixavam amamentar ele, não deixavam eu pegar ele no colo. Falavam que ele era insuportável, que ele ficava horas chorando. Eu, às vezes, escutava ele chorando do lado de fora da UTI e não deixavam eu entrar. Às vezes eu ficava, todos os dias, eu ficava mais de 1 hora pra conseguir entrar. Outras mães entravam e falavam que não tava na minha hora. E assim ficava, passava muito tempo. E ninguém me explicava nada. Quando eu ia perguntar pra um outro profissional, falava, olha, fulana que é responsável por você vai ter que perguntar pra ela. Quando eu perguntava pras pessoas responsáveis, eu era humilhada, eu fui ameaçada. Eu fiquei com medo pela vida do meu filho e eu ainda não tinha dimensão do que estava acontecendo. Depois dali, foi um inferno para a gente conseguir que nosso filho tivesse alta. Foi muita oração, foi muita gente. Inclusive, eu compartilhei um pouco na rede vizinha, na época que ele nasceu, que ele estava nesse hospital. Eu falei em algum lugar, alguém que me segue deve lembrar. Só que eu não tinha dimensão. Foi tipo um dos maiores sofrimentos que eu tive na minha vida. Meu filho sofreu muito mesmo. São anos tratando várias questões, porque ele é muito sensível a um monte de aspecto, porque ele sofreu demais nessa UTI. Só que esse ano eu descobri qual que era o propósito disso. O que essa pessoa queria. E, gente, eu tô falando, assim, de mundo espiritual, de coisas que estão além de uma compreensão óbvia, mas que eu acredito muito na justiça de Deus e nada mais vai ficar abafado. Eu não vou mais deixar as coisas, sabe, do jeito que era, tipo, ela fazendo o que ela quer e eu quieta, eu cansei. Então, assim, ela já tirou muita coisa de mim, ela tirou a minha mãe de mim e eu tô expondo tudo isso, primeiro porque eu não aguento mais. Eu não vou fazer justiça com as próprias mãos, porque eu não sou esse tipo de pessoa, mas também fui eu que passei. Então, eu tenho todo o direito de falar o que eu passei. E esse vídeo é muito sensível pra mim, gente. Eu não consigo contar mais coisas em detalhes, porque eu desmorono muito. Ontem eu fiquei o dia inteiro podre, porque eu não conseguia, porque eu gravei o vídeo e chorei, parei várias vezes. E eu não consegui dormir essa noite. É uma coisa muito difícil. Eu vou contar em partes pra vocês tudo que der. A Juliana falou que o matador de aluguel saía mais barato, pior que é verdade. Esse vídeo é pra responder. Tem responder. gente que é tão do mal, mas tão do mal, que quer ver a pessoa morrendo em vida. Vocês já viram esse tipo de coisa? Tipo, a pessoa que tá morta em vida é uma pessoa que não dá certo em nada, tem problemas de saúde, é totalmente infeliz. Talvez seja esse o caso. No meu porão, pra mostrar pra vocês. Ai, não. Não. Hoje eu vou levar vocês no meu Sim, porão pra mostrar pra vocês. Sei que apareceu no meu porão. E não foi pouco. E foi só depois que a gente começou a desfazer os trabalhos que apareceu. Eu não gosto nem de olhar essas coisas, então deixa. Mas vocês viram que tinha um sangue ali na parede. Pra vocês, sei que apareceu no meu porão. E não foi pouco. E foi só depois que a gente começou a desfazer os trabalhos que apareceu. É muito bizarro. Mas primeiro eu vou explicar a lógica da casa pra vocês entenderem aonde está. Aqui é meu escritório, tá? Meu escritório, ele foi construído muitos anos depois da casa. A casa é de 2007. Se eu não me engano, meu escritório é de 2020, 2021, uma coisa.
A Maria tá falando que alguém gritou no fundo. Eu acho que é os filhos dela. Eu tô escutando também. Tipo, moto com escapamento estourado, criança gritando de fundo. É o Brasil, né? Uma brasileira nata. Sim. E aqui, onde eu vou mostrar Ela tá na rua do irmão Leque, só falta agora cachorro latindo. pra vocês agora, que ainda tá rosa essa porta. Ela é porque já era inteirinho rosa antes. Aqui é a minha lavanderia, onde ficam meus gatos. E aqui é a porta que sai pra fora. Então, meu escritório ficou uma porta que sai pra fora, né? É uma das saídas da casa. Ele é integrado com a casa ali, mas ele também tem essa saída pra fora. E aqui embaixo tinha uma calçada que a gente fez mais ou menos em 2018, se eu não me engano. Mas antigamente era tudo na terra. O quintal inteiro era na terra. Hoje ele é todinho calçado. Quando a gente encontrou as coisas enterradas, que eu falei pra vocês, foi antes da gente fazer calçada. A gente fez calçada anos depois. E agora eu vou mostrar pra vocês a entrada do porão, que foi onde as coisas começaram a aparecer. A Sucubus falou assim, ó, desfazendo o trabalho de magia negativa dentro da própria casa dela. Ou ela é uma mentirosa, ou ela não faz ideia do que tá fazendo. Eu não deixo de acreditar, mas eu também não acredito cegamente, entende? Falei pra vocês, foi antes da gente fazer calçada. A gente fez calçada anos depois. E agora eu vou mostrar pra vocês a entrada do porão, que foi onde as coisas começaram a aparecer. Todo mundo falava a mesma coisa, das energias pesadas estarem aqui embaixo, estarem no meu escritório. O meu escritório é a parte onde eu me... Ela falou do porão, é porão. Cara, meu Deus, porão, meu... Mano, eu tenho muito... Na casa da minha avó, que eu morava, nos meus avós, tem... não é porão, é sótão. Mano, quer ver um lugar da casa que eu tinha medo? Era aquele sótão. E sótão é o oposto do porão, né? Sótão fica em cima e porão fica embaixo. Nossa, porão, eu não ia ter coragem de botar o pé perto. sentia pior na casa inteira, que é literalmente o lugar que eu trabalho esses anos todos. É onde eu passo a maior parte do meu dia inteiro, todos os dias. Então, o porão, que a gente já tinha espaço, tem um porão lá no fundo da casa. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, aqui é a entrada do meu porão. Meu escritório é aqui em cima. O Arthur tá falando sótão é pior que porão, tu acha? Aqui em cima, então. Aqui embaixo, porão. Coisas que eu não ia querer ter se eu fosse morar em casa. Sótão e nem porão. Aqui, ó, é o porão inteiro. Aqui, essa parte inteira é meu escritório inteiro. Esse é o tamanho do meu escritório. E lá embaixo é o porão antigo. A gente deixou alto do chão assim porque o terreno é inclinado e a gente não queria perder esse porão. Tem tanque, tem botijão de gás e tal lá. Então a gente não queria mexer. O que a gente fez foi só deixar uma altura mínima que tava aqui. É bem baixinho aqui. E a entrada pro porão antigo que já era lá. Agora eu vou entrar aqui pra mostrar pra vocês. Gente, tô embaixo do meu porão. O Story falou, sótão é pior porque dá pra ouvir os passos do capeta. Em cima fica meu escritório e essa parte... Eu não vou rir dessas coisas, tá? Sabe por quê? Porque uma vez a gente tava vendo Garra Duende. Eu não sei nem se vocês sabem o que é Garra Duende. Aí a gente começou a ver os vídeos de Garra Duende e o Beru, eu responsabilizo ele mesmo. O Beru começou a falar umas paradas muito engraçadas no chat. Eu comecei a rir. E aí a gente começou a tirar sarro. Ah, isso daqui é montagem. E eu tava rindo muito, eu tava achando muito engraçado. Mano, do nada, completamente do nada, a luz piscou no meu prédio inteiro. Detalhe, aqui onde eu moro tem mais de um prédio e só piscou no meu prédio enquanto eu estava reagindo Garra Duende e rindo muito. Então assim, depois dessa não me meto mais. Ó, tô aqui, ó, não estou achando engraçado. Storm, não ri do seu comentário não, tá? Não achei engraçado esse negócio dos passos do capeta, melhore. Antiga da casa. Eu vou mostrar pra vocês, agora a gente tem que ir lá no fundo. É bem escuro aqui embaixo, não tem luz. Vou mostrar pra vocês onde foi que apareceu. E eu vi espírito aqui embaixo, tá? Eu tô aqui, ó. Então, não estou deixa eu tirar essa rindo. bandeira do caminho. Olha aqui, Aí gente. ela falou que é o Acho que sangue. tá dando pra ver agora no vídeo. Pessoalmente é bem mais vermelha, porque tá escuro aqui embaixo. Vem aqui, amor. Pra iluminar. A gente tá tentando iluminar na medida do possível. Vocês estão vendo a parede toda escorrida até embaixo de sangue? Olha isso aqui. Isso aqui é a cor antiga da minha casa. Então tem sangue daqui pra baixo. Olha Vibe só. ruim, vibe ruim. Aqui, parece que alguém passou. Sei lá, se alguém tem mediunidade ou quiser falar algo aqui no chat, sinta-se à vontade. Inclusive, quando esse vídeo sair no YouTube, sinta-se à vontade também pra falar sobre o que vocês acham. Mas eu, sem mediunidade nenhuma, sem sentir nada sobre nada, não me sentiria bem aí não, tá? Já não tô me sentindo bem só de olhar, tipo, pela internet. Tipo, mão, unha, A sei lá, Sucubus né? tá desacreditando. Ela falou que não parece sangue. Não tá achando que é sangue. Eu, sei lá, eu só ia querer ir embora desse sótão, desse porão, aliás, né? Logo. Olha, ali. Parece e desce terra aqui de pra baixo, infiltração. ó, sangue escorrido.
É o diabo grafiteiro. Olha Assim, aqui, gente, cara. Meu marido, a gente tinha vindo arrumar algumas coisas no porão, não tinha nada. A gente sentia coisa pesada aqui. Já vi espírito aqui, mas não isso aqui. E a gente tinha... Cara, o tio Fred, mano. O tio Fred entrou aqui. Vocês conhecem o canal do tio Fred? Dá uma olhada, mano. O canal dele é muito bom. O que ela viu foi uma ratazana comendo um X-tudo. Não vou rir. Pintado aqui. Olha, gente, depois Daqui a pouco a luz pisca aqui, ó. Culpa de vocês, tá? coloco foto pra vocês verem. Talvez foto dê pra ver melhor. Olha que bizarro. E parece mesmo. 2 mãos ali. Mas pior é que realmente parece terra, né? Tá um tom mais terroso aí. Uma aqui e uma aqui. No resto da parede ali não tem. Parece um tom terroso. Sangue Aí é teve mais... coisa que se materializou aqui, é mais coisa que não avermelhado. tava aqui atrás no corredor. Mas o mais bizarro pra mim foi o sangue aparecer aqui. Isso foi... E não tem nem como falar que não é, gente, porque apareceu em outros lugares também, em outras coisas nossas. Mas esse aqui foi o que sobrou. O resto a gente despachou. Bizarro, né? Chega mais perto pra vocês verem. É, tipo, bem mais vermelho do que tá pegando na Chat, câmera. velho, sem condições. Eu não vou nem ler o chat. que bizarro. Senão daqui a pouco eu vou estar rindo. Aí o capeta vai achar ruim. É muito marca de sangue. E não tava aqui. Foi depois que a gente começou a desfazer que realmente apareceu. Bizarro, né? Ai, hoje eu não durmo sem Volta, rezar. né? Parte 9 de uma série de vídeos em que eu tô contando sobre rituais de magia que fizeram pra mim e pra minha família, que prejudicaram a minha vida de várias formas, e eu vou explanar muito mais pra vocês. Muita gente falou que, não acredita, que é fantasioso demais. Gente, vida real é isso. Ou vocês acham que coisa ruim só acontece em novela? Por que vocês acham que eu tô explanando agora? Porque eu só consegui explanar agora. Porque a minha vida foi... Vocês acham que a aparição de fantasma só aparece naquele filme lá? Da Annabelle? Qual que é o outro que é o pré-Annabelle? É o Invocação do Mal? É Invocação do Mal, né? Vocês acham que só aparece fantasma no filme Invocação do Mal? Realidade também. vida foi um inferno esses anos todos, porque as pessoas não fazem a menor ideia do que eu passei, e eu me sinto no direito de falar, porque foi a minha vida. Foi tirada muita coisa de mim, simplesmente por ganância. Por ganância. Só entendam isso. Pra vocês terem noção, coisa de mim, simplesmente por ganância. Por ganância. Só entendam isso. Pra vocês terem noção, e isso, muita gente sabe que é verdade, gente. Eu falei isso há muitos anos, pra muitas pessoas conhecidas minhas. As pessoas ao meu redor, família, amigos, sabem de várias coisas que eu vou falar nesse vídeo, não todas, mas várias. A Kenga, ela falou pra uma pessoa do trabalho dela, na época, que era conhecida da minha mãe. A Kenga é muito bom, cara. Como que bota credibilidade? Chamando a mulher de Kenga. Mas várias. A Kenga, ela falou pra uma pessoa do trabalho dela, na época, que era conhecida da minha mãe, quando ela saiu do trabalho dela, que ela estava indo pegar o que era dela de direito. Ela queria a vida da minha mãe. Vocês estão entendendo? Isso já diz muita coisa, né? Por que eu comecei essa série de vídeos? Pra contar minha história, pra voltar. Porque eu consegui desfazer, porque eu tô conseguindo gravar, porque eu tô conseguindo juntar os cacos da minha vida. Eu tenho direito de falar o que eu passei, gostem as partes ou não, é o que eu falei lá na Rede Vizinha. Se não quisesse que eu falasse, não tivesse feito, ou tivesse feito o serviço bem feito, que eu não tivesse aqui pra falar. Mas eu tô bem viva, Deus me livrou de um monte de coisa, tive a ajuda espiritual de um monte de gente, então eu vou contar minha história, goste ou não. E outra, o motivo principal de eu estar fazendo essa série de vídeos não tem nada a ver com a Barbie do Capiroto, tá? Tem a ver com a Kenga. A Barbie do Capiroto fez o que fez? Fez o que fez. Eu não vou fingir que nada aconteceu, gente. Sinto muito. Eu ainda vou explanar mais coisas sobre a minha vida e ela tá no meio. Goste ela ou não, devia ter pensado na hora de fazer. Eu não vou mais ficar quieta. Eu não devo nada. Eu não tenho o que esconder. Eu nunca fiz nada. Então por que eu vou ficar... Ela deve estar se justificando porque, claro, né? Ela posta um vídeo desse, é óbvio que vai ter gente nos comentários que vai acreditar totalmente, mas vai ter muita gente que vai questionar. Normal. Então não sei se ela levou pro coração... me escondendo. Mas você se escondeu esses anos todos. Não me escondi, eu tava no fundo do poço. Eu tava vivendo um inferno. Eu passei um inferno com a minha mãe. Ninguém sabe a merda que eu passei, só que eu vou contar pra vocês. Vocês vão entender. Eu tô cansada da injustiça. Foi muita coisa, entendeu? Tá aqui, ó. Só que agora que eu consigo falar, eu vou falar. E eu quero parar a Kenga. Ela não vai tirar mais ninguém de mim. Ela já tirou a minha mãe de mim. Eu não acredito que trabalho espiritual faz isso. Pois problema seu se você não acredita. Tem um monte de gente nos comentários falando a mesma coisa. Tem um monte de gente passando por isso. Quando você fala pra mim que não acredita em trabalho espiritual, ninguém consegue fazer isso. Gente, é a maior besteira. Uma pessoa consegue pegar uma faca, uma arma e matar outra pessoa indefesa, tá? Esse tipo de coisa acontece. Criança sequestrada, tráfico de pessoas. Tem um monte de coisa. Deus não tem como proteger todo mundo. Ele até tem, só que não... mas aí ela usou coisas que são
são reais e que ninguém tem dúvidas, né? Tipo, o tráfico de criança é algo real, o sequestro é algo bem real. Eu não invalido, porque como eu disse pra vocês, existem mais coisas entre o céu e a terra do que sequer supõe a nossa vã filosofia. Mas também não dá pra gente acreditar em umas coisas, né, muito forçadas, sei lá também. Eu acredito desacreditando. Não é assim que funciona, entendeu? Maldade existe, o ser humano tem a porcaria do livre-arbítrio que usa muito mal e faz de tudo por ganância. Então entendam que o mal existe. Ah, pode parecer fantasioso? Maravilha, vou vender minha série pra Netflix. Quer fazer uma história? Fica à vontade, vamos negociar. Porque é isso, gente, é minha vida, entendeu? Eu não vou ficar quieta mais. As pessoas gostam e apoiam quando a pessoa fica ali, quietinha, você faz de boa samaritana e tal. Ai, eu sou de Deus, ai, eu não preciso falar. Não sei o que. Ai, gente, caguei, eu vou falar assim. Eu tenho Deus na minha vida, senão eu não tava aqui pra falar. Só que eu não vou fazer mais papel de sonsa. Eu já falei pra vocês, o vídeo que eu falei pra vocês olharem no vídeo anterior, quase ninguém foi lá ver. Vão olhar. Vocês vão conectar várias das coisas que eu vou falar nos vídeos seguintes. Eu não vou mais ficar quieta. Eu sei que as pessoas me apoiariam muito mais se eu aparecesse aqui chorando e tudo mais, mas eu não vou fazer isso. Agora eu estou reagindo. Cara, se isso tivesse acontecido na minha vida e eu tivesse que contar, eu ia contar aos prantos, com toda certeza, principalmente porque envolve animais de estimação, gravidez dela, o nascimento do filho, envolve coisas muito traumáticas que eu, Ana, jamais conseguiria contar nessa paz e nessa calma, sendo bem sincera com vocês. Mas eu sei que tem gente que é mais casca grossa e não chora com tanta facilidade. Eu sou muito emotiva, eu sou muito transparente nas minhas emoções. Se eu tô feliz aqui, vocês vão ver que eu tô feliz. Se eu tiver minimamente triste e alguém conseguir fazer ali uma leitura um pouquinho mais precisa de mim, já vai saber na hora, porque eu estampo tudo que eu sinto. Ai, se eu aparecesse aqui chorando e tudo mais, mas eu não vou fazer isso. Agora eu estou reagindo. Eu não vou aparecer aqui como uma coitada. Eu estou contando a minha história. Só que eu não tô contando Tipo assim, só porque tu conta uma fragilidade chorando, tu já é uma coitada. Eu discordo disso, tá? Como eu falei pra vocês, nossa, tem vários momentos aqui que talvez eu chore de emoção. Sei lá, bateu 10 mil e, nossa, se me der vontade de chorar, eu vou chorar. Não seguro o choro, não. Pra mim, não presta. Ferida aberta. Não tá sangrando agora. Eu tô contando o que eu passei. Só que exatamente por isso eu tô explanando, porque eu não quero continuar passando. Eu não admito mais isso na minha vida. Eu não admito que essa Kenga faça o que ela fez. Eu não admito que ela tire mais ninguém de mim. Eu vou fazer justiça. Gente, o que essa mulher fez é caso de polícia. Só que assim, não pense em você que eu não tô mexendo com as coisas, gente. Eu tô explanando o que eu posso agora. Só que tá bem longe de acabar. E quando eu acabar, e eu espero mesmo que Deus faça justiça, todo mundo vai saber o que essa mulher fez. E eu tô falando da Kenga, tá? Eu quero minha vida de volta. Eu fui prejudicada. Eu fiquei quieta esses anos todos sendo pisoteada. Eu tinha razão, eu nunca... Mas aí, como que ela vai envolver polícia se ela mesma falou que perdeu, tirou foto dela, que a câmera era boa, que a lente era desse tamanho, tirou foto com um baita zoom, mas depois o cartão de memória queimou e ela perdeu tudo. Só se ela conseguiu guardar algo e ela não tá contando, né? Alguma carta na manga, só se for isso, porque tirando isso, como que ela vai conseguir provar? Explanei. Eu passei um inferno. Eu perdi a minha mãe. Eu quase perdi os meus filhos. Essa mulher me deixa em paz. Né? A outra puxou meu tapete inúmeras vezes, se aproveitou. Ela tá fazendo um arquivo pra mandar no e-mail de Deus. deus@gmail.com. Todas as situações que ela sabia, ela fez de caso pensado. Por que eu vou ficar quieta? Gente, o negócio é muito maior do que vocês conseguem imaginar. Eu vou continuar no próximo vídeo, porque o próximo vídeo vai ter outro assunto. A médica da minha mãe... Pouco caso, sabia que minha mãe tava com uma metástase, tanto é que ela assumiu com todo o histórico médico da minha mãe. Esse caso é a parte 10 da minha série de relatos minha, pessoal, e infelizmente é sim minha história real, e eu vou continuar contando pra vocês. Se você tá perdido, entra ali na parte de playlist do meu TikTok que tá salvo. O que aconteceu? Minha mãe descobriu câncer em 2013. Nossa vida já estava de ponta cabeça antes, já tinha acontecido uma série de coisas. E foi muito louco quando ela descobriu câncer, porque assim, ela tinha feito check-up, mamografia e tudo mais. Minha mãe era muito consciente, fazia tudo, sempre certinho, se cuidava muito. E de repente, do nada, fazia 3 meses, 3 meses, gente, que ela tinha feito check-up. Ela começou a sentir uma coceira no seio esquerdo muito forte, assim, mas de coçar o dia inteiro, ficar em carne viva e tal. E ela resolveu voltar no médico. Ela tinha feito um exame de toque em casa e ela falou, achei um nódulo estranho aqui, vou marcar médico. Voltou na médica, a médica até estranhou, elas eram amigas. E daí a médica palpou e falou, não tô achando legal, vamos fazer uma biópsia. Já foi direto pra biópsia. Já foi direto. Cara, então, assim, ela tá atribuindo isso, a doença da mãe dela, ao mundo espiritual, o que, repito, não deixe de acreditar, mas tem muito caso que é assim, tipo, é meio normal, a pessoa faz um check-up aqui, o câncer aparece, tem câncer que aparece de uma forma extremamente agressiva. Então, ok, beleza, se quer atribuir isso ao mundo espiritual, eu realmente acredito que macumba
pode sim fazer a pessoa convalescer muito, inclusive tirar vidas, né? Mas, se esse é o argumento, vamos acompanhando. Pra biópsia. A biópsia deu positiva, era câncer. O Gabriel não é Ana, foi a quem cozinha. Ai, cara, Biópsia. que ódio. Eu vou me recuperar aqui, porque senão depois o pessoal fica nos comentários assim: a guria rindo da desgraça dos outros, espera acontecer isso aí contigo pra tu ver como é mentira, como, sei lá, não é mentira. O povo não entende que de vez em quando eu dou umas risadinhas do chat, cara. Vocês falam umas coisas engraçadas, vou fazer o quê? Já foi direto pra biópsia. A biópsia deu positiva, era câncer maligno, e daí ela teve que fazer uma cirurgia. Então ela retirou um quadrante da mama, fez esvaziamento axilar. E, gente, dali pra frente foi só pra trás. A minha mãe fez depois da cirurgia radioterapia, fez quimioterapia, sofreu muito, quase morreu na quimio, ela nem conseguiu terminar todas, foi muito difícil. Depois ela fez um outro tratamento, tipo Hercept, alguma coisa assim o nome. E daí ela fazia o acompanhamento. Até então tava tudo bem, não tava aparecendo nada na mama, não tinha marcador tumoral, não tava aparecendo nada. Parecia que tava tudo bem. Tanto é que a médica da minha mãe falou pra minha mãe que ela tava curada, que era só rotina. Nesse meio tempo, a minha mãe tinha ido morar na praia, como eu falei pra vocês, ela morava em Balneário. Nossa vida já estava caótica. Minha mãe começou a piorar muito. Como a gente conversava todo dia, horas e horas por telefone, a gente era muito amiga mesmo. Então, tipo assim, a gente trocava figurinhas sobre tudo, gente, tudo. Minha mãe era minha melhor amiga. Coitada, A minha mãe começou foda. todo dia, tô com dor de cabeça, todo dia uma dor de cabeça que não passava. Ela começou a tomar um monte de remédio, a dor de cabeça não passava. Ela foi no UPA lá na cidade dela e tal. E, tipo assim, ela não melhorava. E daí, na época, ela falou assim, eu vou ir pro seu aniversário. E como ela fazia acompanhamento de rotina com essa médica, o nome dessa médica era Fabiana, doutora Fabiana. Eu não lembro o sobrenome dela mais. Mas ela atendia nos lugares que eu falei pra vocês, COP e Oncovid. Isso foi em 2017, a última vez que minha mãe teve consulta com ela. Aí, minha mãe veio pra cá. A minha mãe já tava com dificuldade pra dirigir, então ela já veio com vários médicos marcados para além da médica dela. A gente foi em vários especialistas, fez tomografia, fez ressonância com contraste, sem contraste, fez várias da cabeça. Não aparecia nada. Nossa, minha mãe foda. vomitando em jato, minha mãe com uma dor de cabeça de gritar, e minha mãe era muito resistente à dor. Minha mãe não conseguia parar de pé, ela tava sem equilíbrio nenhum. Eu jogava na internet tumor cerebral, e na época eu não entendia de metástase. Nenhum médico falava. Pois bem, depois de muito caos, o que aconteceu? A gente foi várias vezes no pronto-socorro, porque não conseguia, minha mãe não melhorava. A gente falavam que era sinusite, comprei um monte de remédio, minha mãe fez um monte de coisa, minha mãe só piorando. Falei, gente, não é possível. Eu Cara, imploro. mas que loucura, né? Talvez então era um câncer no seio que virou metástase na cabeça. Nossa, que pesado. Pra internarem a minha mãe. Eles mandavam minha mãe embora. Eu fui em mais de um hospital, gente. A gente tinha convênio e ainda assim o tratamento foi um descaso absurdo. Não é uma coisa natural, sabe? Ser uma pessoa que dirige, que viaja, que trabalha, que faz tudo, de repente não consegue parar de pé, tá numa cadeira de rodas, não consegue falar, Mano, não consegue... infelizmente, isso não é tão raro de acontecer, né? Quer dizer, tipo, não é impossível, não é tão comum. Como é que é aquele ditado lá? Tem um meme sobre isso, vou ver se eu acho pra botar na edição. Eu entendo que como ela já tá com essas paradas aí espirituais, ela queira atribuir tudo ao mundo espiritual, mas pessoas ficam doentes todos os dias. Comendo... É raro, mas acontece muito. Não consegue nada, tá gritando de dor, vocês vêm me falar que é normal? Não é normal, gente, pelo amor de Deus. Tem que internar, tem que fazer os exames. E simplesmente não conseguia. Conversando com uma amiga nossa na época, a Cris, ela falou de uma benzedeira, uma senhorinha que rezava e tudo mais. Ela falou, gente, o caso de vocês é espiritual. E assim, a gente já sabia que era, Kenga. Só que a gente não conseguia ajuda. É muito fácil falar, vai fulano, vai ciclano. Foram tantos anos de trabalho. Eu ia falar pra vocês uma história que eu tenho envolvendo benzedeira, né? Cara, eu tinha 8 anos de idade, eu tava na segunda série das criancinhas lá, né, segunda série do ensino fundamental 1. E aí a gente foi fazer aula de educação física e tinha um campo lá com bastante grama no colégio. Cara, eu lembro de um dia que eu tava de tênisinho e eu senti uma dor muito forte na minha perna, no meu calcanhar, assim, no calcanhar? Sei lá, no calcanhar, mais ou menos. Eu olhei pra baixo e eu vi um bichinho pequenininho que até hoje eu não faço a menor ideia de que inseto era aquele, mas era um inseto que parecia, sei lá, lembrava um pouco uma abelha, era um inseto alado, assim, voava. E aí eu só lembro de ter dado um tapa e eu fiquei com aquela dor de picada. Acho que até no dia eu voltei pra casa, porque o meu pé começou a inchar na escola mesmo. Aí a gente foi pro hospital, o médico me atendeu, examinou. Eu não sabia dizer que inseto era, mas com certeza tinha veneno. E ele me passou remédio e pomada. Eu fiquei uns 3 dias aplicando pomada e tomando remédio e o meu pé só inchava e começou a ficar roxo.
Quando começou a ficar roxo, daí a minha avó me levou numa amiga dela que era benzedeira. Eu lembro que ela até trabalhava numa loja de roupa e a gente foi no meio do expediente, assim. Ela me levou pra dentro de um provador, fechou a cortininha. E eu lembro, cara, eu tinha 8 anos, eu falei pra ela assim, tia, eu vou morrer? Aí, tia, eu vou morrer. Dela pegou, riu e falou assim, não vai morrer. Ela começou a fazer umas orações ali no meu pé. E, mano, no dia seguinte, já começou a desinchar, parou de ficar roxo. Foi coisa assim, de pouquinho tempo, já tava certinho, como deveria ser, meu calcanhar. Foi muito bizarro. Até hoje eu não sei o que aconteceu, mas assim, foi algo que nenhum médico conseguiu resolver. E ela ali, com 5, 10 minutinhos de oração, conseguiu resolver. Eu juro, cara, juro pra vocês, eu achei que eu ia morrer, que eu ia perder a perna, porque tava ficando roxo o negócio, tava assustador. Aí essa é a minha história com benzedeira, né? Não sei se vocês acreditam, mas eu posso assegurar que é real, de verdade. Então vamos continuar vendo o relato da Cezinha. Aquilo foi afundando tanto a gente. Eu vi gente falando que, sua vibração tá baixa. Aí você se abre pra isso. Lindo, maravilhoso. A pessoa faz um monte de coisa. Primeiro ela começa criando caos na sua vida. Aí você vai pro fundo do poço. Aí sua energia vai ficar lá em cima. Não, teu campo vai ficar tudo aberto pra macumba, pra um monte de coisa. Sua energia vai lá no pé. Você vai ficar doente, vai acontecer tudo. Porque existe magia do caos. O nome é exatamente esse. Eu acredito, esse foi um dos tipos de magia que ela fez. Eu acredito nisso que ela tá contando, sim. Só que daí, claro, tem 9 partes aqui que não necessariamente eu acredito em todas. Então, quando a gente levou a minha mãe nessa benzedeira, ela orou pela minha mãe e falou, tem uma mulher que tá fazendo mal pra você, ela não quer deixar aparecer a verdade, pois você leve sua mãe no hospital que agora a verdade vai aparecer nos exames o que ela tem. E daí, longe da minha mãe, eu falei com a senhorinha, eu falei assim, eu acho que é um tumor na cabeça. E ela falou, sim senhora, é na cabeça, pode ir porque senão sua mãe vai morrer. Pois bem, levei minha mãe, bati o pé e falei, a minha mãe não vai sair daqui, a minha mãe vai ser internada, vão descobrir o que ela tem ou eu vou chamar a polícia. Minha mãe foi internada, só que detalhe, eu já tinha ameaçado antes, eu já tinha feito barraco antes, a gente já tinha feito vários exames e não tinha aparecido. Não tinha aparecido. Gente, eu joguei os exames fora faz tipo 1 ano e pouco. Eu tinha os exames aqui, eu tinha uma pasta deste tamanho. Era sacolada de exame, que minha mãe fez muita coisa, muita coisa. Não era normal, gente, não aparecia. E foi assim, lugares muito bons, tá? E não aparecia. Então, lugares bons de Curitiba, a gente tinha convênio, a gente tava fazendo todos os corres, gente. Não era assim, sabe? Fez um lugar ruim. Não, nada disso. Não aparecia. Eu não podia ficar com ela no quarto por causa da idade, né? Depois, ela ficou com sequela e tal pra frente. Depois, dali pra frente, eu pude ficar com ela no hospital. Mas, na época, não. Então, ela foi internada. No dia seguinte, eu já tava chegando já no hospital de manhã, pro horário de visita. E me ligaram. Seguinte, sua mãe tá na UTI. Ela piorou e a gente achou melhor levar ela pra lá pra monitorar de perto. Eu já quase morri do coração, eu não sabia como funcionava uma UTI, eu não entendia nada, nunca tinha tido um parente, um familiar na UTI. Pois é, a Lira levantou um questionamento, tinha convênio, mas ia na UPI. Pois é, né, ela falou que tinha convênio mesmo que tava indo na UPI. Eu não tinha a menor ideia do sofrimento que era. Né? Quando minha mãe foi pra UTI, começou outra bateria de exames. Aí a gente saiu do hospital, foi de ambulância pra outro lugar fazer os exames. Quando a gente foi fazer os exames, eu vi que demorou muito, refizeram 3 vezes ressonância na cabeça dela de novo, e eu só com aquilo na minha cabeça, falei, agora vai aparecer. Gente, vocês não têm noção do quanto que eu orei. Não, mas aí deveria ter aparecido, né? No chão que eu coloquei. Não, aí eu falei por cima dela, eu acho. Mas aí ela fez 500 exames e não aparecer nada, mano. Que loucura. Na cabeça dela de novo, e eu só com aquilo na minha cabeça. Falei, agora vai aparecer. Gente, vocês não têm noção do quanto que eu orei. Vocês não têm noção do quanto de joelho no chão que eu coloquei. Vocês têm que entender uma coisa. Dependendo da proporção, por mais que você ore sozinha, você não vai conseguir coisas. Eu concordo. Você não vai conseguir fazer tudo aparecer magicamente, por mais fé que você tenha. Às vezes a gente tem que buscar alguém que tenha a espiritualidade mais elevada, seja um pastor de igreja, seja um padre, seja uma benzedeira, sei lá, mas às vezes realmente só a oração não resolve. Eu, por exemplo, busquei uma ajuda quando eu tava precisando espiritualmente, e aí eu segui assim uma cartilha de coisas que tinha que fazer. Ana, acho que deu resultado, viu? Tipo, não foi mágico, foi ao longo de alguns dias ou algumas semanas, mas me ajudou e era coisa com base em oração. A maldade existe. Por isso que eu sempre falo, Deus usa pessoas pra abençoar pessoas. Padre Quevedo, aqueles padres lá que faz exorcismo. Porém, eu recebi pessoas na minha vida que me mostraram coisas, pessoas que mostraram coisas na vida da minha mãe, pessoas que fizeram as coisas acontecerem. A gente foi até onde deu. Só que depois de tudo isso, a minha mãe fez o exame, adivinha, gente? Apareceu um tumor enorme, minha mãe tava quase morrendo. Nossa, tá? Eu vou colocar a foto aqui da cirurgia da minha mãe. Oh,
Meu Pra vocês entenderem a gravidade. Deus. Minha mãe fez craniotomia, minha mãe tava com um monte de coisa, ela tava com um tumor enorme. O médico que tirou o tumor falou pra mim antes de entrar na cirurgia: sua mãe pode sair cega, sua mãe pode sair morta, sua mãe pode nunca mais andar, sua mãe pode sair sem conseguir mexer em nenhum membro, sua mãe pode sair em estado vegetativo, porque o tumor tá numa região difícil, tá alastrado. O que é estranho é esse tumor não ter aparecido nas tomografias, né? Tá gigante, não sei como que não viram até agora. Eu queria que ela tivesse mostrado os exames, porque, tipo, isso é fácil de provar. Exame a gente guarda, né? Nem que ela tivesse ido lá no hospital e feito a requisição lá, acho que eles entregam, mesmo que já faça algum tempo, né? Ou não, tô viajando. Mas se prepare pra perder sua mãe e reze pra não acontecer o pior. E foi isso. Foi isso que eu vi. Eu saí dali de joelho, chorando, desesperada, porque eu sabia que era só Deus pra colocar a mão pra minha mãe não morrer. Porque o caso dela era muito grave. Só que, gente, quando você via minha mãe, porque foram várias pessoas ver minha mãe antes dela entrar pra cirurgia, você olhava pra ela, você via uma paz, você via Deus brilhando naquela mulher de um jeito, ela tava em paz e na certeza que ia ficar tudo bem, que ela ia voltar. Óbvio, tá vendo? Tem gente que não chora, né? Eu também, se falasse algo assim, ia chorar aos prantos. E ela tá falando da mãe dela, que é falecida. Então, sei lá, tem gente que é mais casca grossa mesmo. Voltar, que ela ia se recuperar bem, tipo assim, não tinha como você olhar pra minha mãe se eu não ver Deus nela. Quem visitou a minha mãe sabe disso. Cara, foi surreal, foi Deus colocando a mão ali pra verdade aparecer e pra minha mãe ter mais tempo. Minha mãe lutou muito ainda. Depois disso, a gente passou um inferno no quarto. Na época a gente tinha enfermaria. Gente, minha mãe não conseguia dormir, minha mãe não conseguia comer, tinha gente enchendo o saco o tempo inteiro, tinha enfermeira tratando minha mãe mal o tempo inteiro. Eu comecei a trocar um negócio na cabeça dela, que usava uma proteçãozinha, né? Porque as enfermeiras judiavam, colavam os negócios em cima dos pontos, arrancava de qualquer jeito, tinha ponto saindo, tipo assim, gente, nossa, foi muita gente ruim, foi muita gente ruim. A gente só foi esbarrar com pessoas boas em pouquíssimas situações. São pessoas que eu levo pra minha vida até hoje. Até hoje. Tem pessoas que eu tenho um carinho gigante, porque elas trataram minha mãe como um ser humano, foram pessoas de Deus, colocadas ali a dedo, porque não podia, sabe? Gente, foi muito sofrimento. Foi difícil pra minha mãe sair da UTI, foi difícil pra minha mãe sair do hospital. Minha mãe sofreu demais, minha mãe passou dores inimagináveis, sabe? E o troço tava ali oculto, gente. Demorou pra aparecer, mas precisou vir alguém. E isso ela prova fácil, como eu falei pra vocês. Ela deve ter esses exames guardados, né? Eu aqui em casa tenho uma gaveta dos meus exames de sangue e até dos exames dos cachorros. Pra benzer ela, literalmente. Ah, eu não acredito. Problema seu. Depois de eu tentar tudo, eu falei assim, vamos levar uma benzedeira? Vamos levar uma benzedeira. Eu falei, isso aí é espiritual, vai aparecer. Deus vai fazer mostrar. Eu sozinha não tava conseguindo, minha mãe sozinha não tava conseguindo. Vocês têm que entender uma coisa. Às vezes Deus vai usar uma pessoa pra abençoar você. Às vezes Deus vai usar uma pessoa pra mostrar as coisas que precisam aparecer na sua vida. Pra começar a te entregar o rumo de novo. É isso. Quando eu tô contando tudo isso pra vocês, tá aparecendo um monte de gente falando, eu também passo por isso, como que eu recebo ajuda e tudo mais. E eu falei lá na rede vizinha, tá? Eu não vou trazer vídeo sobre isso aqui agora, mas eu falei lá. É só vocês olharem o destaque, porque o mal existe. E aí, vocês vão ficar achando que tudo é azar na vida e vão ficar dizendo amém pra tudo, sofrendo? Peguem como um sinal. Quem precisa, pegue como um sinal. O mal existe. Tá? E depois disso que aconteceu com a minha mãe, gente, foi só ladeira abaixo. Aconteceu muita coisa pesada mesmo. Vocês não têm noção. Eu só tô começando a contar. Ai, tá muito longa a série de vídeos, resumo escambau. Gente, é minha vida, tá? Tô resumindo o que dá. Você quer assistir, assiste. Você não quer assistir, não assiste. Você concorda, não concorda? Vou contar no mesmo. Se ela pode monetizar. Ó, esse daqui ela postou no dia 30/12, é mais recente. Ela é bem diferente, né, cara? Ela parece diferente a cada vídeo que passa. Esse vídeo é... Tá, esse daqui foi postado há 23 horas atrás, ó. Provavelmente essa série vai ter mais desdobramentos e daí pode ser que a gente faça, ou também se der ruim e ninguém gostar, daí eu não cubro mais. Mas eu achei interessante, sabe? É que agora ela parou, né? Ela fica se explicando demais e parou de falar os relatos dela. Talvez eu resuma e nem mostre esses blá blá blá, senão o vídeo vai ficar muito grande. Aqui, revelei os tipos de magia que a Kenga fez pra minha família. Parte 11. Vamos ver. Pra colocar alguns pingos nos is e pra deixar bem claro, literalmente desenhando quem é quem pra vocês não confundirem mais. Essa é a parte 11 de uma série de vídeos onde eu conto sobre trabalhos espirituais que fizeram pra mim e pra minha família. E mais um monte de coisa cabeluda. Tem muita gente confundindo e eu sinceramente não entendo por quê, porque tem muita seguidora minha que entendeu tudo de primeira, porque tá assistindo os vídeos fora de ordem. Tem uma playlist aqui no meu TikTok em que os vídeos estão literalmente em ordem. É só você começar a assistir e seguir. Eu coloquei um print lá nos stories da rede vizinha e vou colocar aqui também. Vocês pausem pra ler literalmente quem é quem. Kenga é uma pessoa realmente
Dicionário explicativo Barbie do capiroto conhecida. Kinga, anônima. A Kenga, no caso, né? Eu cismo que é Kinga, cara. É uma anônima. No caso, a Barbie... Ah, nem eu sabia, tá? E olha que a gente já tá no 11º vídeo da série. Barbie do capiroto é a influenciadora famosa e a Kenga é uma anônima, não faz parte da internet. Provavelmente a Kenga era aquela vizinha ou então a pessoa que tá fazendo as magias, né? Vídeo 1 cita a Barbie, vídeo 2 foi tudo a Kenga. Ah, a Kenga, no caso. Mas aí ficou confuso já nem sei mais se eu entendi. Enfim, tá, a gente já viu tudo isso daqui, não precisa voltar. Kenga é uma pessoa, Barbie do capiroto é outra. Kenga prejudicou meus filhos, minha mãe, com trabalhos espirituais, bicho na minha casa, pena na minha casa e todas essas outras coisas mais cabeludas, diretamente foi ela. Porque... E a explicação seria que era inveja, então, porque daí na minha cabeça, a Barbie que tava fazendo tudo isso porque tinha inveja do crescimento dela e queria estar no lugar dela, digamos assim, aí faria sentido. Mas essa mulher que é completamente anônima era o que? Era só pela inveja, então, ela tá dizendo isso. É isso, né? todo mundo for de arrasta da minha família, é benéfico pra ela. Só aí você já consegue entender muita coisa. Ah, por que você não explana mais? Já falei nos comentários. Tem coisa que eu não vou explanar agora. Entendam isso, agora. Porque eu estou movimentando várias coisas. Eu não tô dando ponto sem nó. Eu não tô usando um hype simplesmente pra voltar na internet. Não, eu quero que a Kenga seja exposta. E isso é até uma coisa que fica bem questionável. Porque, claro, ela pode ter sido vítima de um trabalho espiritual. Eu não vou descartar essa possibilidade. Apesar de que muita gente vai descartar de cara. Ah, tá mentindo e ponto. Mas eu não descarto. Porém, também pode ser por questão de tipo assim, eu estava muito antiga na internet, fui a primeira, e ela enfatiza isso, né? Ah, você conhece a Camila Coelho, você conhece a Nina Secrets, você conhece a fulana? Eu estava na internet antes delas. Então ela fala isso, e aí, fracassou, né, no caso, flopou, e aí vem culpar, então, agora que foi alvo de macumba. Não sei se deu pra entender aqui o meu raciocínio, mas aí também ficaria bem questionável e não deixa de ser uma opção, né, gente? Não dá pra também sair acreditando em tudo que a gente vê na internet. Mas, sei lá, eu sou desse grupo de pessoas aí que não consegue desacreditar 100% de coisas que envolvem esse lado mais espiritual, porque eu acredito no mundo espiritual, né? Mas cada um vai ter sua crença. A Kenga é a única pessoa que eu quero que seja exposta. Porque ela tem que parar, porque tem que cair o castelinho de cartas dela. Vocês vão me ver falando com ódio, é dela. Dela eu tenho ódio, porque ela fez a minha mãe sofrer. Porque ela tentou matar filhos. Porque ela atingiu pessoas da minha família que eu amo. Eu vou ficar muito feliz quando ela pagar pelo que ela fez. E ainda, se eu ver ela pagar, ainda eu acho que vai ser pouco. Vocês estão entendendo? Kenga. Agora, Kenga. A Barbie do Capiroto. Quando ela fala Kenga, perde, sei lá, 85% da credibilidade. Que fez lá na rede vizinha, não vou arredar o pé do que eu falei. O que eu falei eu não mudo, porque é a minha história. Eu acho que não tá interessante. Eu acho que tá fantasioso. Problema de quem acha é a minha história. Não vou mudar nada. Não tô contando uma série aqui, tô contando o que eu passei. Barbie do Capiroto. Fez o que fez magia negra, sim, fez magia pesada, sim, tentou puxar o meu tapete e puxou publicamente, sim. Já falei sobre isso na rede vizinha. Só que se eu gravar um vídeo aqui, com tanto de visualização que tá tendo, não chega nem perto. Meus stories estão batendo 8 mil visualizações. Aqui tá batendo 8 mil ou 1 milhão. 80 mil? Ah, tá. Porque 8 mil é pouco pra quem tá no hype, né? Se eu postar aqui, aí sim vai gerar hate. Só que eu não quero pagar na mesma moeda que ela fez. Então eu ainda estou decidindo se eu vou postar, se eu não vou postar. Já tem seguidora minha que viu. Será? Deixei salvo nos destaques. Quem quiser entrar lá que veja. Não tô conseguindo linkar a rede vizinha aqui nesse perfil. Vou deixar aqui na tela. Simplesmente dá erro, enfim. Tá? Então quem quiser, procura. E... gente, ela fez. Se vocês pararem... cara, olha, tava bom até a parte 4, mais ou menos, até a parte 5, depois parece que ficou, sei lá, surfando no hype sem dizer nada. Pra olhar? Cara, como queria poder, mas ainda não posso, tá? Ainda não posso. Se vocês vissem a cara da Kenga, mano, você não diz nunca que uma sonsa daquela, porque tem cara de sonsa. Eu vou botar isso daqui na velocidade 2 vezes, e daí se ela começar a falar algo relevante, eu diminuo a velocidade. Não, 1,5, né? 2 vezes nem eu consigo entender. As duas, tá? Mas principalmente agora eu estou falando da Kenga. Separem aí os negócios, tá?
A Kenga não tem cara disso. A Kenga é uma pessoa que, se você fala de trabalhos espirituais perto dela, e eu sei disso de fonte fidedigna, ela fala, meu Oliver, Deus, que horror, tem pavor dessas coisas, sai com isso de perto de mim. Religiosíssima, publicamente. Só que mesmo dentro da religião, pessoas que me conhecem e conhecem ela e sabem dessa história, porque isso que eu tô contando agora pra vocês, pessoas próximas minhas, sabem há mais de 10 anos, sabem desde 2008, 2009. Quando a Kenga começou a fazer trabalho pela minha família, eu estava na escola. Gente, eu tenho 33 anos, eu estava na escola. Eu entrei pro YouTube final de 2008, começo de 2009. Antes disso, não. Pra vocês entenderem, a Kenga entrou na minha vida muito antes. Ela entrou em definitivo na minha vida em 2010. Tá, eu queria ver os fatos caóticos aí que apareceram. Vamos voltar pra velocidade 1. Ela conseguiu o que ela queria, a primeira parte do plano dela, em 2011. Ficou cansativo, né? Tá? Então tem todo um porquê. Seguidora minha antiga do YouTube sabe quem é, sabe do que eu tô falando, porque eu exponei ela é isso há muito anônima. tempo. Eu fazia live na TwitchCam, eu contava várias coisas. Isso, gente, em 2008 pra 2009, sério, era muita coisa. Na época era muito livro aberto. Então, assim, eu sabia as coisas que ela fazia e todo mundo falando, e você não ia atrás, você não foi em terreiro, você não foi em pastor, em Pois igreja, é. você não foi povorar. É uma dúvida. Gente, vocês acham mesmo que eu não fiz nada? Ela não que eu ia ficar contou. 17 anos na Ela não contou nada, daí a gente tem que adivinhar. Poxa vida, né? Fez 11 vídeos, ela só foi contar agora nesse daqui porque o povo ficou cobrando. mão dessa mulher, que eu ia perder a minha mãe, que eu ia perder tudo da minha vida, que eu ia perder pessoas que eu amo, que eu ia passar tudo que eu passei de graça. Gente, Pois não é, tem... Dora, o filho dela ficou na UTI mesmo, ó, bem observado. Bem observado, vocês estão bem mais atentos que eu. Ela até falou que o filho ficava internado na UTI, que eles não deixavam ela chegar, que as mães iam visitar os outros bebês que estavam internados e conseguiam ir lá com toda facilidade, e ela não. É verdade, tem uns furinhos, né? Eu não sei, cara, eu até tava acreditando bastante no início, mas não sei, agora eu já fico em dúvida. Lógica, não tem lógica. Quem fala isso não viu todos os vídeos. Quando tudo começou a acontecer, a minha mãe também sabia, minha mãe era viva. A minha mãe também tentou lutar contra isso. A gente foi em muito lugar, a gente pediu ajuda de um monte de gente. Eu fiz jejum, eu fiz oração, eu chamei gente aqui em casa, a gente orou pela minha mãe, na minha casa, mas foi um caminhão de coisa. Eu fui em todos os lugares, desde que fosse bom e falasse que pudesse ajudar. Eu não acredito, é que nem uma amiga minha fala, a mão que faz o bem não faz o mal. Então, eu não procurei lugares que fazem o mal, eu procurei lugares que fazem o bem. Ponto, só entendam isso. A gente tava esperando treta. Recebemos um ex-youtuber com mania de perseguição. Olha, cara, a gente tá se encaminhando pro final do vídeo. E assim, vocês perguntaram se tinha prova, né? E eu já acho, assim, às vezes que ela... Sei lá, eu encerro esse vídeo... Praticamente estamos encerrando o react. Eu já tô pensando que ela realmente é uma pessoa frustrada. Porque, pô, eu comecei antes da Nina, eu comecei antes da fulana. E hoje eu não sou nada, né, do lado dessas pessoas que começaram quando o YouTube era mato. Foi o Renan que falou que não passava nem AD naquela época. E fica realmente meio questionável, tá? Igual o Leque usa o nome da pessoa pra se sustentar no TikTok. O irmão Leque não faz as paradas sozinho, só consegue hype se estiver falando da Maressa, né? Faz sentido, cara, faz sentido. Conseguiam ver as coisas, ó. Tem trabalho de cemitério, tem magia disso, magia daquilo, magia de não sei o que, ela fez tal coisa, tal coisa, tal coisa. Beleza. Ah, aí a gente ia falar se ela provou algo, né? A única coisa que ela provou que de fato eu poderia acreditar era aquele tufinho de cabelo. Tufinho de cabelo, não. Era um corte, assim, é como se fosse uma mecha de um pedaço de cabelo, mais ou menos desse tamanho, que ela mostra que tava enterrado. E aí tinha aquele tufo de cabelo coberto de terra. Mas assim, não tem como saber, porque ela pode ter tirado uma mecha de um cabelo de alguém e tirado uma foto e fingido que foi de 2009, né? Não teve exame da mãe dela, o que eu senti bastante falta, tá? Eu senti muita falta, assim, de mostrar um exame da mãe falando, não, realmente, ó, ela fez a tomografia e não apareceu nada. E aí depois de, sei lá, uma semana ela começou a convalescer muito, teve que fazer a cirurgia, daí procurei ajuda espiritual. Talvez isso tenha ficado faltando, entende? Só que na hora de desfazer, a gente não conseguia, porque não tinha os Cadê os detalhes exames? O exatamente exame do é que foi fácil de feito. conseguir. Aí eu vou colocar aqui na tela o que foi feito agora. Cemitério, cova de cemitério, nome de vocês enterrado, trabalho com corvo preto. Ai, gente, começa a me dar até um ruim. Galo de... eu não vou nem ler essa palavra. Capeta bebeu o sangue de vocês. Vocês foram oferecidos a ele em troca do poder de sei lá o que, do monopólio total. Confirma, amiga, tudo está sendo soprado pra mim. Nome de cada um em uma sepultura. Ai, véi, nossa. Ai, sério, que a gente já leu tudo. Eu achei cabuloso, tá? Feto em intenção a alma de vocês. Como que ela conseguiu um feto
O galo de capeta é o tal. Foram 4 fetos, na verdade. Como, mano? Na verdade, feto era só a cabeça. Foram 4 recém-nascidos. Coração de 2 pessoas foram arrancados de pessoas vivas. Ai, gente. Ai, eu quero acreditar que isso daqui não é verdade, tá? Porque agora ficou cabuloso o negócio. Porque o coração ainda tinha que estar batendo pro feitiço fazer efeito e vocês definharem mais rápido. Aí ela responde, não sei como a gente ainda tá vivo. Por isso minha mãe foi tão rápido e piorou do nada. Mas é meio foda, né? Porque é tão fácil encontrar bebê, feto, recém-nascido. Sei lá, cara. O que vocês acham disso? Agora foi longe a mentira, né? Cada vez fica mais, sei lá, macabra. Macabra. Você falou a palavra que melhor traduz. Macabro, tá muito macabro. Eu espero que isso daqui seja fique, porque eu não quero acreditar que é tão fácil tu arrancar o coração de uma pessoa viva com ele batendo. Não acho impossível, mas sei lá, cara, isso daí é tão acessível assim, tipo a preço de banana, tirar a vida de 2 pessoas, pegar 4 bebês recém-nascido. Ela não botou nem a data, né, cara? Não, ela cortou a data. Em nenhum tem a data. Não tem a data em nenhum, só tem o horário. Aí aqui... Sim, o feto, a cabeça do feto, as pessoas foram oferecidas para levar ela em pouco tempo. O coração já é pra você e o Luiz. Meu Deus do céu, ela fala. Aí a pessoa responde, sem vocês, o fulano, né, a pessoa do seu tananã fica só pra ela. Isso é um clã fechado de magia, poucas pessoas sabem daí. Ela responde, meu Deus, só quem tem dinheiro pra entrar que pode permanecer... Nossa. Continuar. Aí aqui fala, teve casos de recém-nascidos que sumiu e nunca mais apareceu em Curitiba? Ela responde sim, inclusive próximo aqui já ouvi gente falando. Aí a pessoa responde, 4 cabeças de feto, 4 recém-nascidos. Ai, que horror, cara, que horror. Pode ser que eles tenham roubado aí, amiga. Teve sacritananã de um homem e uma mulher também. Meu Deus. Oh. Ai, mano, eu rezo, tá? Pra que isso daqui seja fique. Porque é muito pesado. E eu vou usar a palavra da Ana de novo, macabro. Macabro melhor traduz. Ela tem um pote com Beelzebub. Não gosto de falar essas palavras, tá? Yasmonanã na casa. Como é como? Como que vai ter um pote ali com capeta enlatado? Como? Pra vocês saberem, quem entende É pesado, tá? Eu não vou mentir que não é pesado. Eu achei extremamente pesado, mas eu quero entender a finalidade, sabe? Tá, é pra acabar com a vida dela. A pessoa tava entediada e só queria acabar com a vida dela. E aí envolveu tudo isso. Quem entende de magia pesada, fala pra mim se isso aí é pouca coisa. Não. Porque foi só depois que eu descobri isso aqui, esses detalhes, que a gente conseguiu dar sequência para desfazer. Comecei a desfazer em junho desse ano. Mano, roteiro de filme de terror todinho. São entidades, a Sucubus tá falando, eu não entendo nada. Eu não entendo nada dessas paradas. Nossa. Em junho desse ano, na verdade, eu comecei a apagar os focos de incêndio porque ela tava tentando matar geral. Todo mundo, ela tava tentando. Eu fiquei internada, fui pro hospital trocentas vezes seguidas por dias. Eu pedi pra ficar internada, porque eu não conseguia parar de pé. Eu desmaiava, eu cheguei a desmaiar 7 vezes seguidas. Fiz ressonância, fiz tomografia, procuraram no meu corpo inteiro, fiz 1 tonelada de exame. Não aparecia nada. Só que eu não melhorava, eu não conseguia parar de pé, não parava nada no meu estômago, era só vomitando, desmaiando, e dor, e tipo, caótica, minha cabeça não conseguia nada, meu marido não sabia o que fazer comigo. E o médico me internou, fez um monte de exame e falou, olha, eu não sei o que você tem. Inclusive, o médico que me atendeu foi o mesmo médico que atendeu minha mãe antes dela falecer, porque eu fui no mesmo hospital. E é um médico maravilhoso. Pior que o Mochila falou, mano, era mais fácil e tipo, poupava mais vidas tu comprar um 8 e dar na cara do que fazer tudo isso. Mas assim, eu tô falando da forma mais leiga possível. Talvez alguém entenda melhor o porquê de fazer uma coisa dessa. Se é realmente só pela maldade de acabar com a vida de alguém, tu vai lá e acaba com a vida de bebê, de feto, de 2 pessoas aleatórias. Era mais fácil matar a família dela inteira. Ai, que pesado falar isso, né? Foi o único que falou a verdade. E muita gente falou, você não tem os exames, você jogou fora. Gente, tem exame da minha mãe no CETAC, que eu posso ir lá e pegar a segunda via. Pega! Simples, eu tenho foto de exame PET. Cara, daí, poxa vida, véi. Ela começou dia 18 de dezembro e essa parada ela falou há 23 horas atrás. A gente tá no dia 2 de janeiro, ela falou no dia 1º.
Por que não pegou? Teve do dia 18 até o dia 1º, cara. Meu Deus. Ah, porque não tem foto das penas. Na época das penas, eu não era mais youtuber. Eu não gravava mais. A minha vida estava uma verdadeira merda. Eu não tava tentando fazer alguma coisa pelo hype e tudo mais. Eu não tava fazendo nada, gente. Eu simplesmente estava vivendo a minha vida tentando não morrer. Em 2016, gente, eu fiquei sem dinheiro pra comer em casa. Nossa. Pra comer. Vocês sabem o que é não ter dinheiro pra comer? Aí você olha, nossa, eu era uma youtuber conhecida na minha época. Gostem as pessoas ou não gostem? Era. Eu trabalhei com Mac, eu trabalhei com Sephora, eu trabalhei com Eudora, eu fiz coisas com a Globo. Eu fiz muitas coisas, eu tava em muitos eventos. Não foi uma coisa do nada, tipo, teve gente falando, ela quer justificar o fracasso procurando culpado. Eu não era uma fracassada. Foi o que me ocorreu, sabe? Foi o que me ocorreu. Não vou mentir, até comentei, né? Ah, velho, sei lá, ou ela realmente foi vítima de magia, ou ela só tava dando uma desculpa pra algo que ela fracassou, que ela falhou, e aí agora, depois de muito tempo, cara, eu preciso voltar, mas eu tenho que voltar de uma forma viral. Mano, hoje em dia na internet as pessoas infelizmente fazem de tudo pelo hype. Então não seria impossível que ela tivesse inventado a história. Eu não deixo de acreditar, mas eu continuo com a mesma opinião, assim. Não deixo de acreditar, mas também não acredito 100%. Eu quero acreditar que isso não acontece, porque, meu Deus, é uma parada muito criminosa, né? Envolve coisas extremamente pesadas. Eu tava em ascensão, eu não consegui continuar gravando. Eu não conseguia mais gravar. Eu tava numa tristeza, numa dor tão profunda, num caos tão até o gigante. Alexandre falou uma coisa. Peraí, deixa eu pegar aqui porque eu achei interessante esse comentário. Ele falou assim, eu sou agnóstico, então acho muito fique esse tipo de magia. Não é acessível a qualquer um e assim se pesquisa, nem macumbeiros, magos, pais de santos têm o poder que essa mulher tem. Muito fique. Parece algo que eu não deixo de acreditar, mas é algo que, meu Deus, pouquíssimas pessoas vão ter acesso porque envolve cometimento de crime que vai passar impune. Tem que ter muita grana pra conseguir fazer uma parada nesse naipe passar despercebida, ou sei lá, tem que molhar a mão das pessoas muito certinhas e com certeza não seria pouca grana, sabe? Não acho que isso é aquele Daniel Mastral. Não sei se vocês já viram. Ele fala coisas assim completamente cabulosas que eu também espero que não sejam verdade. Tem gente que acredita nele, tem gente que diz que é fique. Eu espero que seja fique, mas eu também não deixo de acreditar. Mas são umas paradas muito, muito, muito pesadas, extremamente pesadas. Ele até se mandou, né? Foi de Americanas lá, se churrascou, como o pessoal fala. Sei lá. Ele foi de F, Gigante dentro da minha cabeça. E esse ano eu descobri que ela fez trabalho pra eu ficar louca, pra eu querer me... E assim, eu quis, gente, a minha mãe quis. Eu e minha mãe, a gente chegou a falar juntas, de fazer isso juntas, de tirar a própria... Juntas. Nossa, vocês têm noção do nível de loucura? Pesadíssimo. Eu só acho assim, que se ela tá falando a verdade, horrível. Agora, se ela tá mentindo, envolve a mãe dela, que é uma pessoa que já tá falecida, que morreu daquele jeito muito sofrido, e ela falou isso, ela é muito, muito, muito fora da cachola, sabe? E tipo assim, não tem lógica, é só quando você não passa por isso pra você não entender. Mas mesmo quem não passa entende do mundo espiritual, sabe como é diabólico, cara, é diabólico. Não foi falta de procurar ajuda, não foi falta de ir em tudo quanto é buraco, ninguém conseguia entender. Teve até um vídeo que eu falei que teve magia do caos usada na nossa vida, e falaram lá num comentário, vou ver se eu acho pra pôr o print aqui, sobre que ela pode ser usada pro bem ou pro mal. E daí, se ela for usada pro mal, é algo muito específico, feito pra pessoa. E é o que eu falei pra vocês. Ela teve acesso a pertences nossos, a nossa casa. Então, tipo, foi muita coisa. Eu vou continuar contando no próximo vídeo, porque esse aqui vai ficar longo demais. Daí assim, até o momento a gente tem só esse vídeo. Se der boa, eu até faço os outros, mas por enquanto, deixa eu até confirmar. Só tem esse, tá? Então, até o momento, só tem 11 partes postadas. Só não, né? São muitas partes aí postadas. Caso vocês tenham gostado desse vídeo, deixa o like, porque eu só vou saber se vocês se interessam por essa história ou não se tiver bastante like, se tiver bastante comentário, daí eu sei que vocês estão gostando. Então, se gostou, se quiser a continuação, porque provavelmente ela vai postar mais coisas, deixa o like, deixa um comentário, se inscreve no canal. Estamos pertinho da meta dos 8.000 inscritos. Também quero saber a opinião de vocês sobre as coisas que foram narradas, se vocês acreditam, se vocês não acreditam, se alguém já passou por algo assim, se não passou, eu repito, não deixe de acreditar. Eu
eu não sou nem um pouco cética, na realidade, com essas coisas de mundo espiritual, mas realmente, no fim das contas, não tem como saber, né, se ela tá falando a verdade ou não. Então, quero muito a opinião de vocês aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo!